Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje para mais uma vez fazer uma filmografia comentada e escolhemos a Kathryn Bigelow. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tudo bem? Faz tempo, hein, que eu não apareço por aqui. Pois é, né? Agora que o número de ouvintes cai, né, de novo. Então, eu vou avaliar isso, eu não queria falar, mas eu vou ter que olhar a métrica pra saber o que aconteceu na sua ausência. Aqui tem autocrítica, mas posso só fazer uma pergunta rápida acerca do tema, por favor? Claro, sempre. Por que a Kathryn Bigelow dessa vez? Cara, primeiro porque a gente tinha que fazer uma diretora, né? A gente já tem duas filmografias comentadas aqui. A primeira foi Edgar Wright, a segunda foi Christopher Nolan. E a gente pensou, por que não uma diretora? E estamos falando da primeira mulher que ganhou um Oscar, né? Demorou pra cacete, mas ganhou. Até 2021 era a única, né? Até 2021 era a única, exatamente. Nesse último Oscar, a Chloe Zhao ganhou o segundo Oscar pra uma mulher, no quesito, na direção, né, de um filme. E a Kathryn Bigelow também, quando a gente tá fazendo esse levantamento, né, de pautas e todas essas coisas, a gente fica muito também vendo os filmes que estão fazendo aniversário, que estão chegando em datas comemorativas, né. E eu acho que um dos principais filmes dela que saiu em 91, né. Então é uma data comemorativa nesse ano de 2021. Mas bem, por esses motivos, né, e também por ser uma diretora respeitada na indústria, que tem filmes de sucesso e também grandes fracassos, a gente vai chegar lá também, né, mas os sucessos são muito mais relevantes, né, ela tem filmes importantes na carreira, é muito importante pra história do cinema, justamente também por esse fato de ter sido a primeira mulher a ganhar um Oscar. A gente vai comentar da filmografia dela, e aqui nesse quadro a gente pega todos os filmes lançados, né, filmes longa-metragens da diretora ou do diretor escolhido, e vamos dar a nossa opinião, falar o que a gente achou, falar um pouquinho do contexto, quando saiu o filme, curiosidades e também das marcas da direção da pessoa que a gente escolhe, certo? A Kathryn Bigelow tem 10 filmes aqui no currículo dela, então tem bastante filme pra gente comentar. E uma biografia rápida, né? Uns comentários rápidos sobre a Kathryn Bigelow, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, em San Carlos, Califórnia, no dia 27 de novembro de 1951. E ela não, diferente de outros diretores ou outras pessoas do meio artístico, ela não tem uma família que tem essa veia artística, né? A mãe dela era uma bibliotecária e o pai dela era um gerente de fábrica de tinta. Talvez por isso que ela virou pintora depois, né? Porque os primeiros passos na arte pra ela, né? Os primeiros esforços criativos dela foi como estudante de pintura. Lá na San Francisco Art Institute, em 1970, onde ela terminou o seu bacharelado em artes, né? E posteriormente foi morar em Nova York, né? Ela pegou um programa lá de estudo independente do Whitney Museum of American Art e foi morar em Nova York. Aí começou muito como aquela artista independente, né? Pintura, principalmente na parte de pintura, né? E outras coisas que apareciam lá. Eu imagino que artista independente lá na década de 70 nos Estados Unidos, o cara fazia o que aparecia ali, né? Devia estar borbulhando de ideias, né? Mas os primeiros esforços criativos dela foram na pintura, mas posteriormente ela vai ter que chegar no cinema de algum momento, né? Então ela entrou numa pós-graduação de cinema na Universidade de Columbia e a partir daí ela começou a estudar mesmo cinema, né? Teoria, crítica e tudo mais. E ela começou a chamar mais a atenção quando ela fez o primeiro curta-metragem dela em 1978, chamado The Setup, e um dos diretores na época que ela mais chamou a atenção e que comentou sobre o seu filme foi o Milos Forman, que é o diretor de Um Estranho no Ninho, pra quem não tá associando o nome à filmografia. A partir daí, a gente vai começar a dar o start na carreira dela, né? Porque em 78 ela fez esse curta-metragem, né? Chamou a atenção e a partir daí ela vai fazer o seu primeiro filme em 1982. Então vamos começar a comentar um pouquinho desses filmes e falar também da Kathryn Bigelow. Em 1982 ela lança The Loveless, que é o primeiro filme que ela dirige e escreve juntamente com Monty Montgomery, que é uma co-direção e co-roteirista com ela, né? Que é um filme ali que conta a história de uma gangue de motoqueiros que acaba passando por uma cidade pequena ali dos Estados Unidos e de alguma forma criando uma confusão, né? E o filme é protagonizado pelo Willem Dafoe, que é o primeiro papel importante, assim, de destaque como protagonista da carreira dele, né? E aí, vocês conheciam esse filme? Assistiram o filme? Cara, esse filme era
totalmente desconhecido pra mim. Primeiro que ele é um filme, comparado aos demais dela, ele é um filme numa escala muito menor, e também é um filme muito menor em tempo. Acho que é o filme de menor duração que ela tem, um pouco mais de 1h20 ali. Mas o que eu achei mais legal desse filme é que a gente já consegue ver ali alguns aspectos da direção dela, que ela sempre foca muito nessa coisa da masculinidade marginalizada, que não são homens vistos como perfeitos, principalmente nos anos 80, né? Começo ali do cinema brucutu, onde o homem era musculoso, sempre acertava, sempre vencia no final. E a gente vê homens que eles são traumatizados, eles têm problemas, eles são afetados de alguma maneira por outras pessoas ao redor deles, não são pessoas 100% perfeitas, sabe? Então isso a gente já via muito. E já dava pra ver que o William Dafoe já tinha uma cara de louco ali. Sim, apesar de querer viver um quase galã ali, querer pagar de galã. Aquela mistura meio James Dean e tal, ou seja, o galã rebelde, né? Que fala. Isso muito antes dos RBD, né? A gente tá falando de outra coisa, de verdade. Não filhinho de papai irritado, sabe? Mas enfim, isso é outro. Cara, esse realmente é o filme mais curto da filmografia dela, e ele foi filmado só em 22 dias, né? Então era um orçamento baixo, era uma coisa menor, assim. Realmente era um pontapé inicial na carreira dela como diretora de cinema. E dá pra ver que o filme ele tem muito aspecto dali de uma evolução natural de quem era uma artista ali de pintura, que é uma coisa meio, não posso falar viajada, mas assim, a pintura não é uma coisa tão objetiva quanto o cinema, né? É mais artística mesmo, né? Nem o cinema é tão objetivo, cara. Sim, mas muitas obras são filmadas e são apresentadas e fica a cargo de quem assiste juntar as peças e dar uma interpretação pra aquilo. Um filme dela, inclusive, trabalha em cima disso. Sim, mas ela vai fazer um cinema muito mais objetivo depois pra frente, com certeza. Isso tá, eu falo que esse filme, no começo da carreira dela, tá muito mais pro que ela fazia como artista em pintura. Porque é um filme, assim, que tem uma história que tá sendo contada ali, mas tem toda uma carga filosófica, contemplativa, que não vai acontecer depois, assim, no decorrer da carreira dela. Nos filmes mais pra frente, né? Que depois ela vai modificar o seu estilo. Então dá pra ver muito bem essas marcas, mas essas marcas que você comentou, Anderson, realmente são marcas que ela vai usar muito durante os outros filmes. Mas eu não conhecia esse filme, fui assistir, eu achei o filme muito chato, eu tenho que falar a verdade. Eu não sei. Eu fui assistindo. Ele é estranho. Cara, eu achei então, ele estranho. Eu esperava que fosse acontecer alguma coisa naquele filme, né? Porque, assim, quando você conhece a diretora lá pra frente, você tinha uma ideia, né? Do que se poderia esperar das marcas que ela deixou na filmografia, né? E quando você assiste esse filme, aí você pensa, puta, realmente, ali era um começo de carreira ali que ela ainda não tinha chegado ainda nas marcas que ela vai levar pro resto da carreira dela, nos filmes que ela vai ser mais conhecida, né? Esse é o erro do jovem, cara. É você tentar levar valores de hoje pra uma coisa que já tem 40 anos. É outra pegada. Se for olhar o que a gente fazia há 10, 15 anos, você vai falar, cara, não faz sentido isso que você tá fazendo. Então, eu sempre tento deixar de lado e colocar assim, tá bom, o que eu consigo ver dela, que já tava presente aqui, e o que foi se perdendo, ou então o que foi se acrescentando ao longo do tempo. Porque comparar com o filme de hoje, realmente é uma experiência, assim, até meio maçante e tal, mas eu não desgostei do filme. Eu só achei que perto do que a gente sabe que ela pode fazer depois, o filme ela teria muito que evoluir ainda. Mas não é um filme de todo ruim. Eu diria que ele ficaria numa parte de baixo, se a gente fosse elencar os filmes em ordem, ele ficaria na metade de baixo. Assim. É um pontapé inicial ali de um cinema que a gente vai ver que vai se modificar muito, né? Mas assim, eu também eu achei o filme maçante, ele tem uma história ali que parece que não evolui, você fica esperando que vai acontecer alguma grande coisa, até acontece lá no final, mas ele também já tá tão... eu já tava tão cansado quando eu cheguei naquele final, que também não foi algo muito impactante, mas é legal ver o William Dafoe nesse filme. Dá pra ver que ele já é um bom ator, assim, no começo, até apesar dele fazer um papel ali que é meio canastrão às vezes, mas acho que funciona, já dá pra ver o que ele vai se formar na carreira dele ali posteriormente, e não só dele, né, como principalmente da Catherine Bigelow que a gente tá comentando. O aspecto que mais me agradou nesse filme é a questão do olhar dela para conflitos humanos. Ela consegue capturar bem esses momentos, porque toda hora esses personagens, eles, por mais que eles saiam poucas vezes ou quase nenhuma naquela questão que a gente espera da pancadaria, de alguma cena de ação, eles estão sempre trocando olhares ferozes uns com os outros, sabe? Sempre aquela desconfiançazinha no ar, aquela coisinha que a qualquer momento você espera que vá dar merda. No filme não dá merda. Eu acho até a duração do filme prejudica isso. Talvez se o filme fosse um pouquinho maior, desse tempo dos personagens apresentarem mais coisas, talvez pra gente ter um conflito um pouco maior. Realmente, não dá pra criar sentimento de empatia ou qualquer tipo assim de curiosidade mesmo pra saber a história daqueles personagens, porque eles aparecem muito rápido, né? E de maneira
falhas, assim, bem... sem muita profundidade, né? Até o próprio protagonista, né? Mas esse filme até que foi um filme, assim, que ele foi bem recebido na época e tal, ali, principalmente por críticos, não é um filme de grande bilheteria, e a Catherine Bigelow, ela recebeu, posteriormente, vários roteiros pra filmar. Só que ela optou por não fazer mais filme por uns anos. É estranho, porque o primeiro filme dela é de 82, o próximo vai sair só em 87, porque ela recebeu muita comédia adolescente, que era algo que tava pegando muito forte na década de 80, né? E ela preferiu não fazer esses filmes que ela achava que não tinha nada a ver com ela, né? Então ela começou a dar aula, ela foi virar professora na California Institute of Arts em 1983, um ano depois que ela lançou esse primeiro filme. A famosa Cal Arts, que hoje a gente vê em todos os desenhos do Cartoon Network. Sim. Que já deu no saco, inclusive. Mas, cara, a pessoa que manda um roteiro de comédia pra... Tudo bem, vai, era o primeiro filme dela, a gente dá um desconto, talvez a pessoa não soubesse e tal, etc. Hoje é inviável. Hoje você pode cravar assim, ela nunca vai dirigir uma comédia. Não é do feitio dela. Sim. Hoje sim, né? Quando você olha o quadro completo, né? Você vai falar, não vai rolar, né? Talvez, muito talvez, ela faça algo satírico na linha do Kubrick, por exemplo. Porque os filmes dela são muito mais centrados, apesar de ter todo um contexto geral e amplo, os filmes dela são sempre voltados nos conflitos micro, dentro daquele cenário todo. Sim, isso é verdade. Isso é o que a gente vai ver durante todos os outros filmes, né? Por mais diferentes que eles sejam. E a gente vê também... um deles, que realmente é um filme muito ruim, cara. Bem, tem mais de um aqui, eu diria, né? Mas vamos lá. O próximo filme, em 87, que ela vai dirigir, chama Near Dark, ou no título português ficou como Quando Chega a Escuridão, que é um filme dirigido por ela, o roteiro é dela e do Eric Reed, e é um filme que já teve um orçamento, assim, pra quem um pouco maior, né? Não é lá grande coisa, foi só $5 milhões. Pra mim é muito dinheiro, né? Mas pra indústria cinematográfica não é tanto. Mas teve um faturamento muito baixo, de $3,3 milhões. Então ele foi até um fracasso de bilheteria na época. E muito desse fracasso de bilheteria se deu porque poucos meses antes tinham sido lançado Garotos Perdidos, né? Que é um filme clássico, né? É um filme clássico que fez sucesso de bilheteria e ficou muito no imaginário ali vampiresco, né? Desse cinema de vampiro. Já adiantando do que se trata o filme, né? O filme conta a história do Caleb, que é um jovem que mora ali numa pequena cidade do estado de Oklahoma, e ele acaba conhecendo uma vampira numa bela noite, assim, vai dar vai trocar uma ideia, vai dar uma cantada, e a menina, a Mai, é uma vampira, e acaba levando ele a esse grupo de vampiros, né? E aí começa todo o desenrolar do filme, dele entender a transformação dele como vampiro, conhecer aqueles vampiros e todo o desenrolar da história que tá sendo contada ali. Vocês conheciam Near Dark e assistiram? Também não conhecia, cara. Então, eu nunca tinha ouvido falar desse filme também, cara. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que tem um bom motivo, porque ele é um filme de vampiro, mas ele é um filme ruim de vampiro, sabe? Não só isso, ele é um filme meio... Eu, particularmente, eu não consegui ver pra que caminho que esse filme tava indo, porque ele começa muito com a cara de filme de terror padrão dos anos 80, e o nome do filme em português, Quando Chega a Escuridão. Pô, o filme começa de noite, então acabou. Mas é aquela cara, você vai dar merda, vai acontecer algum assassinato bizarro, e não, é só uma vampira mequetrefe lá que dá uma mordida no cara, e o cara é um babaca, um imbecil que não sabe o que tá fazendo, e depois o filme parte pra um road movie muito louco. Você fala, caralho, o que tá acontecendo nesse filme, velho? Sim, ele tem vários caminhos, várias direções. Ele tem uma parte final, tem a cena no bar, né? Que esse filme, antes da gente, só pra eu comentar, esse filme ele é um clássico cult do cinema vampiresco. Eu tava lendo, assim, tem várias matérias destrinchando esse filme, e o pessoal realmente gosta desse filme, principalmente nesse olhar de vampiro do cinema, com esse monstro tão famoso, né? E eu acho que é um filme que realmente ele não tem muito uma direção, como o Anderson comentou. Cara. Porque mesmo sendo ele é um filme de vampiro que ele não é tão focado no terror, naquela coisa assim. Eles são mais... se você trocasse os vampiros por, sei lá, delinquentes, funcionaria do mesmo jeito, sabe? Mas mesmo assim, tem muito dos clichês do vampiro, né? Aquela batalha pra evitar a luz do sol, tal, questão de não envelhecer, aqueles dilemas lá, eu nunca mais vou ver o sol na minha vida, que a menina fica discutindo com o Caleb. Mas mesmo assim, cara, eu acho que pessoalmente eu não gostei, sabe? Então, do filme, porque eu achei ele muito maçante, e ele realmente, ele não tem muito um caminho definido. O que eu penso, o que eu achei desse filme, de maneira geral, assim, considerar a direção dela, é que ela já demonstra muita questão da violência, né? Sim. Que é uma marca, tipo, bem constante na filmografia dela, que é
Principalmente aquela cena do bar, que é realmente a parte do... Eles invadem um bar e começam a matar todas as pessoas lá. Então, tipo... uma coisa bem forte. É realmente um ato bem violento, que é bem marcante na carreira dela, né? Tanto o curta-metragem que eu comentei, que ela fez, que ela chamou a atenção do Milos Forman, é um curta-metragem que basicamente ela pegou dois amigos, assim, dois atores, né? E falaram, vocês vão se espancar, tá? Eu vou filmar isso e vou montar uma história. E é isso, o curta. Então, a violência tá desde a raiz do que ela começou a produzir como cinema. Tem um pouco no The Loveless, e aqui é bem maior com essa cena tem essa cena do bar. E também, eu acho que depois tem aquela cena que é o arco final do filme, né? Que tem o caminhão, que o cara vai pra cima do vampiro ali, que também dá pra ter uma noção do como ela vai dirigir a ação posteriormente, que depois vai ser uma das marcas registradas dela, né? Mas esse arco final, ele é chupado do Terminator, cara. Nossa, total. Que pariu. Quando começou ali a perseguição, o vampirão que caía e levantava e se jogava em cima do caminhão, eu falei, caralho, é o final do Exterminador, velho. O que me irritou desse filme... Não é à toa, né? Não é à toa, cara. E o que me irritou desse filme da parte do roteiro mesmo, é a questão do cara voltar a ser humano por causa de uma transfusão de sangue. Isso não faz sentido, isso é muito tosco pra mim. Sim. Eu acho que foi a tentativa do final feliz, né? Em meio a tudo aquilo. Vocês falaram da cena do bar, inclusive, essa é uma cena que eu achei muito boa, a princípio, e eu queria que o filme fosse mais nessa linha. Sim, esse é o ponto. Dos vampiros realmente serem assim, olha, a gente não tá aí pra nada, sabe? A gente sai pra se divertir, não importa quem tiver na nossa frente, mas ficou muito lenga-lenga antes, aí depois de tudo isso eles vão pra um hotel e fica todo lenga-lenga de novo. Coincidentemente é a irmã do personagem principal que tá lá, aí vira o perrengue por causa da irmã dele, aí tem o pai, eu falei, caralho, o que aconteceu, velho? O filme foi subindo, foi chegando num ponto, falei, beleza, aqui vai ficar legal. Aí depois ele cai tudo de novo. Eu particularmente não gostei não desse filme. Ele começa com um clima mais de terror, aí depois ele fica com toda aquela parte de cinema, eu falo de cinema de arte, né, que é esse cinema filosófico, pensativo, e é muito mais uma coisa bem parecida com o que ela fez no filme anterior, né, no The Loveless, mas ali trazendo pro vampiro, pro ser imortal, porque nós não morremos, e toda essa discussão filosófica do vampiro que a gente já viu várias vezes, né, e aqui ela traz mais uma vez do ponto de vista dela, né, trabalhando essa história de vampiro uma coisa que ela falou que acrescenta e que se inspirou muito pra colocar nesse filme foi o faroeste, né. Sim, ele tem alguns aspectos disso. Sim, e ela falou que é uma coisa que é proposital, né, ela pensou em fazer essa homenagem, trazer isso pra esse filme. Ele tem aquela coisa de ser um clima seco, de você ter algumas sequências que são planos bem abertos, assim, tipos do western, a rigidez de alguns personagens, sabe? Personagens que são brutos porque é a figura masculina calcada na dor e etc. O personagem principal, ele foge um pouco disso, mas... Ele é muito chato. Puta que pariu. Uma cena do começo que eu achei, falei, caralho, essa cena é boa, e pena que depois ela pra mim parece perdida dentro do filme, é justamente o personagem com a suposta namorada, a mulher que ele conheceu lá, e ele tá falando com ela e ela fica falando com ele, e daqui a pouco ela, vai amanhecer, eu preciso ir embora, e ela tá com medo, e você fala, caramba, esse filme vai pra uma linha, parece ser legal, a gente já sabe o que é, o filme em nenhum momento fala que eles são vampiros, isso eu acho bem legal, o filme não fala vampiros, em nenhum momento é dita a palavra vampiro dentro do filme, o personagem é burro, isso que me irrita demais, o personagem é burro que na porta. Pra caralho, é muito. E o que só prova que o Nathan Petrelli sempre foi péssimo ator, velho. Mas a gente tem ator. Você falou do Exterminador, James Cameron. Tem a patota do James Cameron ali, é verdade. E tem a patota que fez Aliens 2, né? Tem o Aliens, né? O Alien o Lance Henriksen e o Bill Paxton. O Bill Paxton tá bem nesse filme, né? É uma das performances que é tipo, que o pessoal mais comenta melhor dentro do filme, né? Tem a tutora do John Connor também no T2. É verdade. É bem essa pegada aí mesmo. É a patotinha, mas no geral é um filme que eu não gostei muito, cara. Não, eu também não foi dos meus preferidos, assim. Eu acho que ele é melhor que o The Loveless, mas mesmo assim ainda não me entregou nada que me fez... Puta, que filmaço, eu preciso reassistir. Importante frisar aqui que, como tudo que a gente fala, não é uma opinião definitiva acerca do tema. Não, lógico que é. Nossa opinião é definitiva. A impressão, Nossa opinião é a final, vai chegar lá pra ela. Ela vai ficar puta, mas tudo bem. Ela vai ganhar um Oscar por outro filme além do Guerra ao Terror. Mais ou menos isso, ó. Quando a gente chegar lá, vai chegar. Eu tenho fé. Mas bem, vamos pro próximo filme então?
Que aí ela não demorou mais pra fazer filmes, aí ela começou realmente a pôr o pé total no que vai ser o cinema ali dela, né? Pelo menos esses próximos filmes, né? Que em 1989 ela lança Blue Steel, ou Jogo Perverso, como ficou o título aqui em português, dirigido por ela. O roteiro é dela e do Eric Red, que é o mesmo cara que escreveu com ela o Near Dark. E tem um nome legal aqui, o Oliver Stone é produtor do filme. Esse filme ele tem um faturamento igual ao Near Dark, de 3,3 milhões. Eu não consegui achar dados de quanto custou pra ser feito. E o filme tem como protagonista Jamie Lee Curtis, que vive uma policial recém-formada ali, que acaba no começo do filme ali, numa das primeiras. Dá pra entender que é uma das primeiras. É a primeira patrulha dela. Uma primeira patrulha, né? O primeiro caso que ela tem que agir, ela acaba matando um ladrão no mercado. E a partir daí tem um cara ali, um refém, que acaba desenvolvendo uma obsessão, uma fantasia muito perigosa por ela no filme, e acaba levando a uma série de assassinatos, e assim a trama se desenvolve nessa caça a esse serial killer, acho que a gente pode dizer serial killer, durante o filme. É uma história sobre relacionamento abusivo também. Sim, não, isso é o sinopse básica do filme. Aí a gente tem as camadas, né? Mas o que vocês acharam de Jogo Perverso? É o Halloween onde a Laurie consegue se vingar no final. Sim, tem esse ponto. Nunca tinha ouvido falar desse filme, cara. Nunca tinha ouvido falar. Eu achei legal, eu achei que ele tem ideias boas, mas tem algumas coisas que me irritaram um pouco na questão do encaminhamento do filme, sabe? Principalmente a polícia ser extremamente idiota. Nossa, muito. Eu gostei do vilão. Mas ele é overacting. Ele é muito, não, ele é muito. Mas ele faz um assassino maluco muito bem feito, tá ligado? Isso Sim, faz. Esse cara, ele tem. Isso é uma falha minha, eu preciso relatar aqui. Ele também é o vilão daquele maravilhoso filme do Van Damme, o Time Cop. Nossa. Então, e eu devia ter lembrado desse cara naquele cast de atores parecidos, porque esse cara, ele é uma cópia do Michael Douglas e do Al Pacino ao mesmo tempo. Eu acho isso sensacional, cara. Verdade. Ele era, né? Ele faleceu já de câncer. Mas você olha pros dois e você fala, ele é meio Al Pacino, mas ele também tem um olhar meio louco do Michael Douglas. Esse cara, ele é 2 em 1, e eu vacilei de não ter lembrado dele naquele cast. Seria uma lembrança, assim, que eu tenho certeza que ninguém teria pensado. Seria uma coisa bem diferente. Mas, realmente, ele é overacting, mas ele funciona pro papel que ele tá fazendo aqui. Claro, mas a bem da brincadeira, o Ron Silver, ele era conhecido como um bom ator mesmo. E muito do papel, eu acho que tem uma entrevista dele na época falando que muito do papel, pra interpretar esse papel, ele foi, enquanto a Jamie Lee Curtis foi fazer patrulha com policiais, foi investigar como é que era o dia a dia deles, ele foi ter conversa com pessoas em tratamentos psiquiátricos, sabe? Então, assim, eu pensei que você ia falar que ele foi na bolsa, tá ligado? Conheceu os caras trabalhando. Deve ter ido também, né? Isso aí não precisa, isso aí você só dá dinheiro na mão de alguém, a pessoa já fica louca desse jeito, cara. Pessoa com dinheiro é uma merda. Mas, e eu gostei dessa perseguição dele, do filme. Eu só achei que ela aconteceu um pouco rápido demais, e coincidentemente o cara se revela pra ela, isso eu achei um pouco falho, mas faz parte da trama, eu entendo, etc. Mas o que eu gosto desse filme é justamente quebrar o padrão. Esse é um filme protagonizado por uma mulher, onde dessa vez o homem, a pessoa com conflito, que tem seus problemas, é o antagonista da história, não é o protagonista. O tratamento que ela dá pra personagem eu acho interessante, porque apesar dela ser uma recruta, tá na primeira patrulha, já tá passando por tudo isso, ela é uma pessoa determinada, ela quer resolver aquela situação, não importa o que aconteça, sabe? Então a gente vê que não é a garotinha perdida, entre agora, vai precisar da ajuda de todo mundo. Ela começa a se questionar e vai resolver esse problema de qualquer maneira, porque ela precisa daquilo pra superar um trauma que ela tem na própria família também, a questão do pai, de agredir a mãe, etc. Então é uma coisa que ela não quer que aquilo vire rotina de vez na vida dela, sabe? Ela saiu do seio familiar por causa disso, e aí tem isso no trabalho também, ela pirou, falou, vamos que eu quero resolver essa merda. E realmente ela é uma personagem que ela sai na primeira patrulha e acontece realmente tudo de ruim a partir de lá, sabe? Ela perde muita gente, e realmente o final eu achei muito interessante essa questão dela, já dando um spoiler do filme, né? Dela ir atrás do cara e ter o confronto pessoal com o cara, sabe? Já não era mais como profissão, era já pessoal, sabe? Entrou no campo pessoal, exato. Sim, entrou no campo pessoal. Mas esse filme, ele tem uma questão que a própria Catherine Bigelow comentou em entrevistas da época, que é um contexto de sedução pela
pela violência. A violência no cinema, dentro do contexto cinematográfico, ela pode ser sedutora. E ela trabalha isso nesse filme e ela vai continuar trabalhando durante a filmografia dela. Isso é algo que tá desde o ali tem pitadas ali no começo, no Near Dark dá pra ver mais, aqui nesse filme é bem evidente por um monte de coisa que acontece. Quantidade de close nas armas que tem nesse filme, que lógico, tem toda a ideia do serial killer, do assassino, ter essa obsessão pela essa arma e também pela personagem da Jamie Lee Curtis. Tem toda esses muitos closes na arma, quase todas, várias cenas que os tiros acertam os personagens, eles são em câmera lenta, então você vê um monte de sangue jorrando dos buracos das balas. Então tem todo esse contexto que não é à toa. Ela filmou pensando nessa ideia que ela tem. Isso que é um uso bem feito da câmera lenta, é pra dar a sensação e a emoção na hora do impacto. Não é você fazer a câmera lenta do projétil saindo do revólver, ultrapassando o ar e voando pelo ar 20 segundos até atingir a pessoa e a pessoa dando um salto pra trás, né, seu Zack Snyder? Mas... Não, a Catherine Bigelow, isso aí. Aqui nesse filme você começa a ver um pouco mais, mas no restante dos outros filmes que a gente vai comentar, você vê que ela não é à toa que uma das principais marcas do cinema dela é essa, né? Porque ela filma muito bem isso. Mas eu gosto muito que ela usa a câmera lenta em pouquíssimas cenas ao longo dos filmes. E são sempre cenas onde o impacto o impacto maior é causado justamente pela duração da cena, pela duração do frame ali na tela. Porque se fosse uma coisa rápida, beleza, ia passar, mas quando ela dá um enfoque em um determinado ponto pra explicitar o que ela tá querendo mostrar, eu acho que funciona muito bem. Eu gosto que funciona muito bem. Ela não precisa usar aquilo pra preencher tempo de roteiro, pra fazer efeito bonitinho, sabe, esse tipo de coisa. Ela usa aquilo em favorecimento da história. Eu também acho, concordo com você. Esse filme, eu assisti ele bem, passou bem, contou a história, eu vi os problemas dele, principalmente na parte de roteiro, assim, tem realmente uns furos de roteiro e umas coisas que você precisa de uma suspensão de descrença muito grande pra conseguir comprar a ideia, mas também tem muito da cara do cinema ali, do final dos anos 80, né, principalmente ali, e começo dos 90, de cinema de ação, né, que é uma área que ela tá entrando ali, que era dominada por homens, também é algo que vai ser muito comentado posteriormente, e não só o cinema de ação, né, mas eu digo principalmente o cinema de ação, né, e você consegue ver isso muito bem, apesar desses problemas, é um filme que passou muito bem. Eu gosto muito da parte final, quando a gente tá falando de ação, a parte final do tiroteio final na cidade ali, na rua, entre os dois é muito bem filmada. É uma trocação honesta, né? Nossa, muito honesta, muito bem filmada, você fica tenso, realmente, você não sabe o que vai acontecer ali, e termina com ela pegando o carro, atropelando ele, é muito legal, muito bem filmado. Outra coisa que eu gosto desse filme, justamente logo após todo esse trauma dela ter matado o ladrão dentro do mercado, a primeira patrulha, ela foi suspensa, etc. Ela é mostrada naquela situação do churrasco com a amiga dela, a família, um momento de felicidade, é apresentada pra um cara, e o cara começa a dar em cima dela, e quando ela fala que ela é policial, o cara vira um completo do imbecil, porque o cara tem medo da mulher por ela ser policial. Isso é bem legal. E aí ela sente aquele impacto, ela dá uma chamada nele e fala: você veio de carro, né? Então, seu carro ele não tá licenciado, que não sei o que, aquela coisa assim. Ela bota o cara no lugar dele, sabe? Pra falar assim, só faltou falar, cara, você é babaca. Mas faltou muito pouco pra falar isso, mas eu gostei que ela realmente pega e se impõe, ela sabe se impor. Ela não vai aceitar que outras pessoas comecem a pisar nela porque ela virou policial, sabe? Se você fizer será que dá pra fazer uma analogia com a Catherine Bigelow, uma diretora mulher, ali no meio de um monte de cara dirigindo filmes de ação alucinados, com cara sem camisa. Eu acho que isso fica mais proeminente no próximo filme. Sim, com certeza, porque aí é uma coisa que vai ser muito comentada, mas eu acho que dá pra ver uma pitada disso nessa ideia, né? Que ela vai colocar posteriormente. Porra, e outra, na moral, cara, se fosse eu ali, Jamie Lee Curtis dando em cima de mim, só vem, velho. Naquela não tem muito o que fazer, né? Se fosse eu naquele contexto... Vamos continuar? Bora. Vamos pro próximo filme? Em 1991, ela vai lançar um filme que é clássico, né? É um filme clássico, né? Ela vai lançar Point Break ou Caçadores de Emoção. Que é um título muito melhor, cara. Muito melhor. Isso é fato. O filme dirigido pela própria Catherine Bigelow. O roteiro é do W. Peter Iliff. E a gente tem aqui na produção James Cameron. A gente tá falando de cinema de ação, então James Cameron é um cara que sempre vai ser citado. E na época era o marido dela, né? Ainda era o marido dela. Ainda era o marido dela. O filme teve um orçamento de $24 milhões e faturou quase 84 milhões. Então foi o primeiro grande sucesso de bilheteria da carreira
carreira da Catherine Bigelow. E, bem, pra quem nunca assistiu O Caçador de Emoção, e eu acho que é uma falha de caráter você não ter assistido esse filme, mas tudo bem, pode acontecer, né? Mas com certeza. No sul da Califórnia tá tendo uma onda de assaltos ali com bandidos que usam máscaras de ex-presidentes, né? Eu acho maravilhoso isso, cara. E eles chamam o agente federal Johnny Utah, olha o nome do cara, mano, é muito foda, que é vivido pelo Keanu Reeves, pra se infiltrar ali no... Eles imaginam que os bandidos ali estão nas praias, os meios surfistas, e ele vai se infiltrar nesse mundo aí. Não. E acaba... Ele não, o louco do Gary Busey. Sim, isso é verdade. E é muito estranho você ver o Gary Busey do lado certo da lei dessa vez. Puta, mano, é uma das poucas umas coisas que eu pensei assistindo o filme era, caralho, mano, o Gary Busey ele é bonzinho nesse filme, o que tá acontecendo, velho? Pois é, é verdade, é diferente. E, bem, a gente não pode esquecer que do grupo dos surfistas, né, é liderado ali pelo bode que é vivido pelo Patrick Swayze. Então, cara, esse filme eu acho ele muito bom, porque se você for pensar assim, de uma maneira geral, a sinopse, surfistas que assaltam bancos com máscaras dos presidentes americanos, você fala, caralho, que porra de ideia é essa, tá ligado? É o filme dos irmãos Wayans, né? Mano, que é isso, tá ligado? Vista. Mas ele funciona tão bem, esse filme, cara. E de novo, o que é mais maravilhoso nesse filme, não são só as cenas de ação que são incríveis, e uma delas é altamente referenciada até hoje, inovou numa porrada de coisa, é principalmente aquela questão que eu falei lá no começo, de conflitos entre os seus personagens, é o relacionamento entre o personagem do Patrick Swayze, o Bold, com o Johnny Utah, do Keanu Reeves, cara. É aquela coisa instantânea que eles começam um conflito entre eles ali, que o cara tá invadindo, você é novato aqui, seu surfista, não te conhece, e daqui a pouco já tem aquela aceitação mútua, já tem aquela camaradagem, aquela broderagem, e você entende que, por mais que ele esteja fazendo o que ele está fazendo, o personagem do Patrick Swayze não é de todo ruim. Sim. Ele era um cara que ele era muito mais focado em sentir a adrenalina, e por isso que eu falo que o título brasileiro é perfeito nesse ponto, muito melhor que enquanto o título original, Point Break, fala a respeito da onda, do que ele quer surfar, o título brasileiro fala justamente da ideia do filme, que são duas pessoas viciadas em adrenalina. Eles precisam sentir emoção, senão eles não se sentem vivos, cara. É isso mesmo, viciados em adrenalina, cara. É isso que passa realmente o filme, cara. Se fosse o nome se fosse em português também, Viciados em Adrenalina, também não seria um título ruim. Mas aí ia cair no ProErd, né? Ia ser mais difícil ser aprovado, mas seria um título legal também. Mas é um filme, cara, que ele tá muito na memória, assim. Eu tinha ele na memória, mas tinha coisas que eu não lembrava, de fato. Aí eu fui reassistir agora, ele tem no Prime Video, pra quem quiser assistir, só dublado, assista dublado, não vai assistir... Esse filme tem que ser visto dublado. Dublado, porque aí sua memória vai ser reativada no ato que você começar a assistir. E, cara, ele é realmente, assim, aqui é um filme que solidificou a carreira da Catherine Bigelow como uma dos principais nomes em direção de ação. Fato. Se ela tivesse parado de fazer filme depois disso, já ia continuar sendo referenciada, só por esse filme. Esse filme é tão referenciado que o primeiro Velozes e Furiosos é uma cópia ipsis literis desse filme, só esqueceu de copiar a qualidade. Caralho, tem Vin Diesel no filme, não tem como copiar a qualidade. O roteiro, a construção. Cara, a cena final do Velozes e Furiosos é a mesma cena do Caçador de Emoção, velho. Não, é igual. Essa referência fica muito clara depois que você assiste e outra, o Velozes e Furiosos primeiro já é bem velho, né? Eu ia falar assim, não, pra quem nunca assistiu, mas já tá no 9, então o primeiro é bem antigo, né? Mas, cara, primeiro, que homem Keanu Reeves e Patrick Swayze estão nesse filme, hein? Que homens, né? Os caras tão, assim, a broderagem ali... A sintonia deles é absurda, cara, nesse filme. Então, em todos os aspectos eles estão bem, tão lindos, tão joviais e estão atuando muito bem. A química dos atores funciona muito na tela, cara. Você compra realmente a ideia que eles querem passar, né? E funciona porque o roteiro é muito bom. Eu gosto demais desse roteiro porque, apesar... e ele tem esse aspecto ainda meio final dos anos 80 dos nomes, Johnny Utah, Brody, não sei o que, tal. Mas eu gosto de como o roteiro ele é enxuto. E é justamente isso. Você tem um alvo a ser perseguido, você tem o perseguidor, e no meio do caminho você tem os dilemas que não deixam esses personagens resolverem nenhum dos dois problemas. Nem o cara consegue pegar o alvo que ele quer, o policial, e nem o outro consegue o desejo maior da vida dele, porque sempre tem alguma coisa atrapalhando ele. Esse conflito entre eles eu acho muito bom. Sim, é o que guia o filme, né? O filme, além de ter essa história boa, o roteiro bom, as cenas
Tem cenas de ação que são realmente a adrenalina, eu acho que a palavra-chave desse filme realmente elas te passam a adrenalina, e o filme ele é muito bonito, né? Tipo, aquelas tomadas na praia. Eu não sou um cara que gosta do esporte surf. Não um esporte que me agrada muito. Eu falo tipo, qualquer não tem coisa, talento né? nenhum, cara. Nem nadar eu sei, imagine surfar. Mas, no filme, eu olhava aquele e falava, caralho, muito, muito bonito isso, né, velho? As tomadas, os caras surfando, misturado a ação. Então, é um filme muito bonito, a fotografia do filme é bonita, né? E principalmente as cenas de paraquedas, né, cara? Não, E sem o paraquedas também, né? O confronto no ar é muito bom. E assim, é um filme que ele tem pouquíssimo efeito digital. Lógico, na época também não era algo que se usava muito, né? Mas tinha algumas coisas que eram acrescentadas, né? E aqui esse filme tem pouquíssima coisa que eles tiveram que fazer em pós-produção. A maioria os caras fizeram mesmo lá, na raça e nas equipes de produção que eles tinham, né? Cara, e a famosa cena da perseguição dele de carro e depois a pé, essa cena é estupenda, velho, até hoje. E ela vai usar depois, né? Um pouquinho de Sim, mas eu acho incrível a construção dessa cena, que, como eu falei da câmera lenta, o único momento da câmera lenta é quando o personagem do Patrick Swayze com a máscara do Regan, ele começa a disparar aquele jato de gasolina pra cima de todo mundo em direção à câmera, pra dar ênfase naquele momento que, assim, a partir daqui o filme vai começar a esquentar, vai pegar fogo, então, assim, sim, se prepara. E a partir dali começa a cena da perseguição deles a pé e eles pulando, invadindo casa, caindo de qualquer jeito, porque são personagens falhos. Eu acho incrível quando o Bold, ele tá esperando do lado de fora com um cachorro e o Keanu Reeves atravessa o vidro, ele joga o cachorro em cima do cara, ou seja, são pessoas que são tão viciadas na emoção que eles não param pra pensar no que eles estão fazendo. Ele não tinha um plano de fuga, ele não tinha uma ideia, ele sempre eu invado, pego o dinheiro e vou embora. Ele nunca parou pra pensar no e se, sabe? E ele foi pego desprevenido, porque o cara tava pegando o almoço pro outro, sabe? Foi muito maravilhoso. E é legal como monta também a parte do roteiro em si, porque já é mencionado numa parte antes, quando eles estão falando, não, o Keanu Reeves fala, o Johnny tá, não, eu machuquei meu joelho e tal. E realmente ele machuca o joelho depois, né? O joelho que ele reconhece ele. Eles vão jogar futebol americano ali na praia e tal. Sim. É muito legal isso. Você era jogador universitário, você machucou o joelho e tal. Isso, ele era um cara bom, né, na época. Cara, e apesar de ser eu não sei se ele chegava a passar, ele passava a sessão da tarde, né? Direto, né? Porque apesar de ser um clássico sessão da tarde, ele continua na pegada que a Catherine Bigelow tá fazendo, de que é um filme violento, é um filme que ela usa muito nudez também, as mulheres tá sempre pelada lá nos filmes. Esse filme tem, pra frente vai ter muito mais ainda. O bom é que, tipo, são cenas que são facilmente cortadas, tá ligado? Então, tipo, é muito fácil ele passar na TV, porque são cenas muito facilmente cortadas, não interferem tanto na história, né? Sim, exatamente. Talvez são cenas que você vai assistir depois e fala, cara, eu não lembrava que tinha isso nesse filme, mas tudo bem. Agora eu entendo por que passava. Mas pra você ver que mesmo isso é tão pequeno, porque não faz diferença. A parte boa do filme é justamente os dois protagonistas, cara. Então, esses pontos não são os principais ou o que vai guiar o filme, não vai ser a muleta do filme. O que funciona no filme é que tem uma história boa, tem personagens interessantes e todo esse contexto ele forma todo mais. É aquela coisa natural. Exatamente. Você compra mais a ideia. O cara é tão riponga, principalmente o Patrick Swayze, ele tem tanto aquele good vibes, riponga, final dos anos 60 ali, de leva na boa, cara, porque a vida é um barato e tal, a grande onda, a espiritualidade, não sei o quê, que, tipo, tem uma mulher passando ali, foda-se, tipo, é uma mulher, tá ligado? Caguei. Você tá com a minha namorada também, tranquilo, cara, vem cá, todo mundo junto e tal, que pouco importa, sabe? O foco do filme não é esse. E eu acho o final desse filme muito bom. Ela mostra os dois já, tipo, mudados fisicamente. E o Johnny e o Ty ele ficou com a obsessão de pegar. E eles sabiam onde ele tava, o Bold, né, cara? Foi aquilo que eu falei, né, cara? Eles têm aqueles objetivos inalcançáveis, né? E que, infelizmente, um atrapalha o outro por esse objetivo. Sim, e cara, é bem legal. No YouTube tem behind the scenes desse filme, né? Por trás das câmeras pra você ver. E é bem legal ver, porque realmente os atores fizeram as coisas e tal. O Keanu Reeves sempre... Vira e mexe perguntam, né, pra ele. Talvez
agora, não sei se esse ano, porque não tá tendo muita entrevista, não tá tendo lançamento de filme, mas tá fazendo 30 anos, o pessoal sempre acaba lembrando. Mas ele tem lá as suas lembranças da gravação desse filme. Realmente, os atores faziam as coisas assim, realmente, pra valer. Os caras, como eu falei, que tem pouco efeito digital, muito prático, né? Então, realmente, os atores faziam isso. E tem as entrevistas da Catherine Bigelow na época, que são bem interessantes, e esse ponto que eu comentei do anterior, que realmente as pessoas interessadas falam assim, pô, você é uma mulher e tá dirigindo esse filme de ação mesmo, ação com A maiúsculo, né? E como era pra ela e tal. E ela falou que nunca entendeu o gênero de ação como um gênero masculino, que um homem tinha que dirigir, porque ela nem interpreta isso como uma divisão de fato, né? Tipo, ela pode dirigir o que ela quiser. Isso é meio óbvio, né, pra gente falando hoje, mas era uma coisa que era realmente questionada na época. Cara, e principalmente que a gente precisa entender que cinema não tem gênero. Cinema é obra, é arte. Então, sabe, você prender a esses aspectos, eu acho uma coisa muito ridícula, muito pequena. Falando do behind the scenes e tal, o Patrick Swayze deu muito trabalho nesse filme, porque ele tava fazendo as cenas dele e o cara começou a literalmente entrar na vibe do personagem. Aí eles tinham que ensaiar a cena do pulo, por exemplo, eles faziam 2, 3 takes. O Patrick Swayze queria pular 5, 10, 15 vezes. Chegou a se machucar fora das filmagens porque começou a fazer salto de paraquedas e não sei o que. Até que um dia ele recebeu um contrato, um termo que eles chamam de cease and desist lá nos Estados Unidos, que é aquela: se você pular mais uma vez, você tá cortado do filme. Aí ele meio deu uma sossegada, chamaram os dublês e tal, mas o cara se empolgou demais com o personagem. Principalmente porque ele devia ser o maior salário do elenco, fato, né? Sim, porque ele já vinha do Dirty Dance. Ele já tinha sucesso na carreira, na filmografia, né? É por isso que funciona tão bem, né, cara? O personagem no filme, né, cara? O cara realmente encarnou o personagem, né? Ele encarnou o personagem, né? Ainda bem que ele não inventou de fazer isso no Ghost, né? Porque ele precisava estar vivo pra atuar. É verdade. Aí seria um avanço cinematográfico muito grande, muito além do meu conhecimento. Se desafiaram o Jared Leto, sei lá, eu incentivo. Vai lá, campeão. Bem, vamos continuar? Vamos pro próximo filme? Em 1995, a nossa querida Bigelow vai lançar Strange Days, ou Estranhos Prazeres, como ficou o título aqui, no Brasil. Filme dirigido por ela. O roteiro, dessa vez, é do James Cameron. O argumento principal, né? A ideia, né, do filme. O argumento, a ideia que deu origem ao filme, mas no roteiro ele já não participou tanto. Eu não consegui achar, quando eu pesquiso, eu achei como ele assinou o roteiro mesmo, não consegui achar. Não, ele é acreditado, porque principalmente a ideia dele, o conceito por trás do filme. Só se não acreditaram o cara que escreveu mesmo, Ghostwriter, como eles chamam. Isso, exatamente. Na indústria, né? Mas eu vi um artigo acerca desse filme também, falando que é um filme que o Cameron já pensou ali nos anos 60, depois que ele fez o Alien e tal. Sim. Mas ele ainda não tinha... Ele achava que ele não era capaz de conduzir a história da maneira que ele queria, porque na cabeça dele ia ser só uma evolução do Exterminador, sabe? Essa ideia de ter um futuro e de drogas psicológicas e etc. Então ele acabou meio que engavetando o projeto. E quando ele estava casado com ela, eles foram desenvolvendo essa história, mudando alguns aspectos, introduzindo personagens, mudando a abordagem do filme, principalmente. Apesar de ser um filme, ele é todo cyberpunk, aquela coisa do futuro sujo, da virada do milênio e etc. Ele ainda é um filme que apela muito menos pra essa coisa futurística, apesar de ser o mote principal da história, e ele de novo tá focado ali nas relações entre aquele grupo de personagens, porque toda hora eles estão interagindo entre eles e descobrindo coisas e segredos que ficavam guardados e etc. O filme é protagonizado pelo Ralph Fiennes. Ele vive o filme se passa em Los Angeles, né? Ele é um ex-policial que virou um negociador de uns... eu não lembro o nome, aquelas lulas, né? Eles chamam de lulas, né? Squid, o nome da droga. É porque é um acrônimo, que eu esqueci agora qual que era, mas relacionado à sensorialidade, percepção própria e tal, porque... É um tipo de droga nova. Ele é uma droga psicotrônica, digamos assim, que eles colocam na cabeça e eles... qual que é o barato da droga? É você sentir a experiência pela visão de uma outra pessoa. Você consegue sentir emoção. Isso, essa que é a adrenalina dele. Todas as sensações exatamente daquele período, né? Se não me engano, é limitada a 30 minutos, alguma coisa assim. É um período curto de tempo, mas que você tem exatamente todas as sensações daquela memória que tá gravada num disco, né? É um disco. Chegou num ponto onde a humanidade ela conseguiu
ela consegue armazenar a própria memória em hardware. Isso depois a gente vai ver lá em Black Mirror, na primeira temporada, e todo mundo, nossa, como o Black Mirror é genial! Isso foi feito em 1995, Sean. Nada se cria, as pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que saber primeiro as origens das coisas, antes de falar assim, nossa, que inovativo. Não, já existia. E o filme, ele tem essa premissinha básica ali do personagem do Ralph Fiennes, mas ele é mais uma trama de investigação ali de uma personagem que é assassinada ali, que foi testemunha de um crime, né, depois de assassinada, e depois tem todo esse rolo com esse personagem, e também tem o assassinato, é uma trama paralela, que é o assassinato de 2 cantores famosos, né, 2 rappers da cidade ali, e depois as tramas meio que vão se convergir de uma forma, né, e depois se separa depois do final de novo. Mas enfim, tem todo esse ponto. Já não concordo muito não com esse ponto aí, mas beleza. Mas bem, é filme de ficção científica, a barração dela, agora ela tá trabalhando num campo de ficção científica que ela não tinha trabalhado até então. Acho que vampiros não é ficção científica, né? É fantasia, pô. É fantasia, né? E aqui ela vira loucura. O filme custou 42 milhões de dólares e teve um faturamento de 8 milhões de dólares. Ele foi um fracasso de bilheteria na época. E aí, o que vocês acharam de Strange Days? Eu achei um filme bem legal e eu nunca tinha ouvido falar desse filme, mas tipo, nada, sabe? Eu lembro desses filmes naquelas votações do Intercine de madrugada. Nossa. Foi numa vez dessa que eu assisti o filme pela primeira vez e eu fiquei assim, caramba, que filme louco é esse? Depois de um tempo eu fui assistir de novo, gostei bastante e eu revi, eu fiz questão de rever esse filme e falar, caralho, não lembrava que esse filme era tão bom, velho. Eu gosto justamente desse aspecto dele se passar no futuro, ele no princípio dá a entender que, pô, vai ter aquelas coisas todas tecnológicas, etc. E ele ainda continua um filme humano. Ele ainda continua um filme que trata basicamente de conflitos entre pessoas. De ganância, corrupção, violência e principalmente a busca do ser humano por se sentir completo. Você pode reparar ao longo do filme, ele era um ex-policial, ele era um policial, fracassou num caso, virou um traficante dessa droga psicotrônica, etc. E em nenhum momento ele tá satisfeito, ele faz uso dela. As pessoas que procuram isso são pessoas que, em teoria, não precisavam, porque são pessoas ricas, bem-sucedidas, bem vistas, da elite da sociedade, mas que elas mostram que elas são incompletas, elas se sentem vazias na maior parte do tempo. Esse aspecto pra mim do filme continua e vai continuar ótimo sempre. Apesar de ser no futuro, o futuro é só pra apresentar a ideia principal da droga, mas não é o foco da história. Sim, a Catherine Bigelow, em entrevistas, ela falava que o pessoal falando, você fazendo um filme de ficção científica que se passa no futuro e as pessoas sempre reimaginam como é. Ela falou assim, não, mas não é um futuro tão futuro, né? Então, isso só de 4 anos pra frente. É isso que eu ia falar, porque pirar muito. O futuro, realmente, ele não é tão diferente do que era da época, tá ligado? O que realmente muda é o foco principal é a droga nova, sabe? Que eu acho que é a parte mais tecnológica que é imposta no filme, né? Justamente Sim. O que ela queria. Ela pensava justamente que, tipo, puta, não vai ter grandes avanços, grandes mudanças, né? Vamos tentar fazer um negócio assim, que é um tipo de avanço, né? Mas que realmente pode acontecer, né? E o que eu acho legal do filme é que essa parte de utilizar essa droga desse estilo, de envolver a mente da pessoa, e que favorece muito o filme, é as cenas em primeira pessoa quando os caras estão usando a droga, né? Sim. Tipo, é muito bom. A primeira sequência, você já fala, pô, mano, olha que sequência legal, tá ligado? Olha que bem feito isso, tá ligado? E, tipo, todas as sequências envolvendo essa utilização dessa droga é muito da hora. Ela pegou a sequência de ação do Caçadores de Emoção, de perseguição lá, de plano de sequência, colocou aqui em primeira pessoa e fez uma cena nova que funcionou pra caralho, né? Você começa o filme, puta, que legal essa cena aqui, é um espetáculo, muito bem feita mesmo. Mas no geral eu gosto do filme, eu acho assim que o Ralph Fiennes, ele manda muito bem no filme, eu gosto do personagem dele, da história que tá sendo contada, apesar de ele ser muito, muito, muito gado, ele é muito gado, dá até nervoso. Mas bem, cara, é a história do personagem. É a Catherine Bigelow falando que não importa a droga, nada é pior que o amor. Então, vai avançando. Eu acho assim que a Angela Bassett tá muito, muito legal no filme. Muito da hora. O personagem dela é sensacional. Que faz ali a personagem que é, cara, sidekick dele durante boa parte do filme, né? Sidekick e interesse romântico, né? Porque ela é gamada nele, né? Depois a gente começa a perceber esse interesse romântico. Mas assim, eu acho que a trama mesmo de investigação do assassinato, ela é manjada. Eu manjei quem era o assassino. Claro. Faltava bastante pra acabar o filme. Então, desculpa, o Tom Sizemore com cabelo comprido, suspeito. Então, não tem como, né? Mas, tipo assim, você assistindo o filme, você vai manjar quem que é o personagem. A surpresa não é essa.
essa. Mas ela é bem construída, assim, faz sentido com o que tá sendo a história que tá sendo contada. O único problema pra mim da questão da história é que pra mim não tem uma ligação boa entre a perseguição do cara lá, dos policiais lá corruptos, com a história do Ralph Fiennes, tá ligado? Pra mim pra mim são duas histórias que correm juntas, elas têm algumas ligações, mas pra mim não funciona muito bem a ligação, sabe? A ligação não funciona muito bem, eu também acho que não. Eu também acho que essa ligação não é tão bem feita. Ela existe, você entende, mas depois pra você ver que uma coisa é resolvida e depois tem todos uns 20, 30 minutos de filme pra resolver a outra situação, porque realmente a conexão não é exatamente tão grande assim pra você convergir numa solução final pras duas histórias. Mas aqui tem uma parte importante, que é uma coisa que depois vai ser marca, que ela vai usar em outro filme principalmente, que é começar a discutir as questões sociais do filme, né? Que ela não tinha feito isso até então, né? Tipo, realmente discutir como ela faz aqui, ela não tinha feito ainda nos seus filmes. Aí aqui ela faz um pouco mais de força, que é essa questão da ação policial, né? Contra, principalmente as pessoas negras. Ela se inspirou muito na questão das revoltas de Los Angeles de 92, o caso do Rodney King, se não me engano é esse o nome dele, foi captado em vídeo, apoiando da polícia, etc. E logo depois teve a questão do julgamento público do O.J. Simpson. Então, ela já falou em entrevistas que usou muito desse contexto pra criar a Los Angeles e pra abordar algumas coisas dentro do filme. A violência policial, a questão da marginalização das pessoas, uma cidade, a princípio, porque a gente olha e fala, pô, Los Angeles não é assim, não. Se você olha o bairro chamado Skid Row, é muito assim. Tanto que é o bairro mais pobre de Los Angeles, um dos mais pobres dos Estados Unidos. É um bairro conhecido por... Se você for morar lá é porque sua vida tá uma merda, sabe? Você tá longe da salvação. Então, ela usou muito desses aspectos, justamente por ser uma cidadã da Califórnia, pra fazer uma crítica dentro do filme. E eu gosto que ela bota o dedo na ferida e aperta. Ela não tem dó de ficar... não, é subjetivo. Não, é isso mesmo. Policial filha da puta, cara. Vai ter policial bom e vai ter policial filha da puta. Se você não tiver raiva do Vicente D'Onofrio nesse filme, do policial que ele vive, você não é normal, vai se tratar. Você é uma pessoa ruim. E se você não tiver raiva do William Fichtner por ele ser um péssimo ator desde sempre, também tá vendo o filme errado. Esse cara, ele é sempre o genéricos nas produções, né, cara? Meu Deus. Mas, cara, além da história tem essa trama criminal, né, de investigação, tem também uma cena de ação muito boa esse filme. Essa inicial que o Everton comentou, tem a percepção de carro deles. Cara, é muito boa essa cena, cara. Da limusine, é maravilhoso. Cara, essa cena é muito legal, muito bem feita a perseguição dos dois ali. Você fica realmente na ponta da cadeira ali, querendo saber como que vai se resolver aquilo. Mas, apesar de... o filme, eu gosto do filme, apesar de ser uma trama que eu acho que é meio manjada, a parte criminal, e também essa parte da não ligação das coisas no final é meio estranho, né? E também o personagem do Ralph Fiennes me incomoda em alguns momentos. Não me incomoda não, cara. Mas fora isso, cara, legal, um filme que passou muito bem, que tem boas ideias, que é um filme que foi muito mal de bilheteria, não consigo entender muito porquê, eu não sei o contexto porquê que ele sofre do mesmo problema de outras obras do gênero. Não sei se ele saiu perto de alguma outra coisa, que nem foi com Near Dark, né? Mas... Não isso, cara. Ele sofre a mesma coisa do Blade Runner, que é a grande citação também. É aquela coisa, as pessoas falam que gostam dessa coisa do universo cyberpunk, da tecnologia, do futuro sujo, marginalizado e tal, etc. E quando aparece uma outra vez, as pessoas não dão a mínima, sabe? Isso é verdade. Ele é um filme, ele tá na mesma categoria porque ele é um filme que ele é reconhecido conforme os anos vão se passando cada vez mais. Sim. E muito, ainda mais depois. Esse é um filme que sim, se você assistir depois de já conhecer o trabalho dela mais recente, você você tem certeza da onde que veio aquelas ideias que já estavam crescendo nos filmes lá nos anos 90, final dos 80 e anos 90, né, no cinema dela. Sem contar que a gente assiste esse filme hoje 26 anos depois do filme. Nossa. O filme. Então, não, mas eu falo assim, o futuro daquele filme já é nosso passado, há mais de 20 anos, e principalmente pra gente ver que ele é um filme que é muito mais certeiro nesse ponto, ele é muito mais próximo de hoje, realmente, do que outras obras que ficam apostando 40, 50 anos no futuro e muitas vezes acabam perdendo, falando, nossa, que bobo isso nunca vai acontecer, isso aí é passado já. Esse filme, ele, apesar de se passar em 99, ele ainda pra mim é um filme muito atual. Claro, exceção da questão do Squid, ou então de algumas passagens ali de tecnologia, etc, mas são coisinhas menores. Todo o resto do filme, ele ainda
ainda soa como um filme dos anos 2020 pra mim. Ele não é um filme muito atual. Sim, também acho. Principalmente a parte da crítica social ali, ele é cada vez mais atual, o que é assustador, né? Que deveria, teoricamente, com o passar do tempo, a gente devia se livrar desses problemas. Mas... E eles persistem, né? Eles persistem, né? Ele tá voltando no tempo. A gente tá avançando na contagem, mas tá voltando no tempo. Mas bem, vamos continuar? Nos anos 2000, no ano 2000, né, mais precisamente, a Catherine Bigelow vai lançar O Peso da Água, que é um filme dirigido por ela. O roteiro é da Alice Arlen e do Christopher Kyle, o filme é baseado num romance homônimo da Anita Chevry, de 1997, e vai contar a história de uma fotógrafa, a Jean James, servida pela Catherine McCormack, que vai viajar ali com o marido, com Thomas, que é vivido pelo Champagne. Eles vão viajar para um arquipélago chamado Shoals, e junto com eles, né, tá o irmão do Thomas, que é o Richard, e a namorada dele, a nova namorada dele. E esse filme vai contar a história dessa viagem deles, que eles vão investigar um assassinato que ocorreu em 1873. Então o filme vai trabalhar esse paralelo deles nos anos 2000 ali, onde no presente do filme, investigando esse assassinato junto com os fatos sendo dramatizados de alguma forma em paralelo com a história que está sendo contada. E aí, o que vocês acharam desse filme? Eu nunca tinha ouvido falar primeiro desse filme. Também eu descobri não. E eu vou ser sincero, eu preferia ter continuado sem ouvir falar. Também. Que filme. Esse filme é um filme assim. É engraçado porque a Catherine Bigelow tem isso. Ela tava ali, Point Break, Strange Days, são filmes muito hollywoodianos. Aí ela vai e faz esse filme que é um filme underground. Esse filme é menor. Apesar de ter o Champagne, é um filme com baixíssimo orçamento. É um filme produção americana, francesa, norueguesa. É uma mistura, assim. São vários lugares ali que ela tá filmando. Mas é um filme bem menor, não é um filme de impacto como o que ela tava fazendo. E pior que o chato desse filme não é nem a direção, é o roteiro. O roteiro desse filme, ele é desagradável num ponto, cara. Essa coisa de tentar traçar paralelos de uma história, de um assassinato que aconteceu no passado, e aí os personagens estão naquele presente, na mesma ilha, revivendo aquela história através de uma investigação, uma matéria de jornal, etc. E você fala, caralho, esse filme, velho. Você não se importa com os personagens, é simplesmente isso. É isso que eu ia falar, velho. Eu queria que todos os caras do presente morressem, porque os caras são muito chatos, velho. Eu queria que o barco afundasse, sei lá, qualquer coisa. Não, realmente é muito chato, porque esse paralelo, essa história de paralelo, assim, de você investigar uma coisa no presente e a mesma coisa está sendo dramatizada, as pessoas vão descobrindo ali do decorrer da trama, eu acho que é uma história que pode ser interessante se bem feita. Mas aqui, nesse caso, é uma história, tipo, os personagens do presente é só aquele problema amoroso do casal principal ali, e o flerte do Thomas com a namorada do irmão, e também do irmão com a esposa dele, e ficou um negócio meio mal resolvido, e também você não se importa com o que tá acontecendo. E quando vai pra trama lá dos imigrantes noruegueses nos Estados Unidos, também é algo que não acontece muita coisa pra te manter preso na trama, né? Esse é o ponto pra mim. O filme, ele é todo quebrado em mini episódios, e parece que eles só são sequenciados, eles não têm uma ligação forte o suficiente pra que você possa passar por eles. Quando você acha que vai, corta, muda o tempo do filme, você tava quase imerso, disperso, sai, aí tem que refazer tudo. É muito chato isso. Em nenhum momento você fala, pô, eu quero acompanhar esse filme, aí você fala, aconteceu uma coisa, que putz, voltou. Aí lá vão eles recomeçar tudo de novo, a narrativa, a sedução. Aí quando você acha que vai dar um conflito, corta pro passado. Aí tem lá o testemunho do cara antes dele ser morto, depois dele ter sido preso. A mulher falando, nós chegamos lá da Noruega, a terra das oportunidades, chegamos aqui, não tinha nada, meu marido me deu um cachorro, sabe? Você acha que vai desenvolver alguma coisa, aí volta pro futuro, me ajuda a pegar um vinho aqui. Cara, esse filme, ele é todo mal construído. O roteiro desse filme, ele é muito mal construído, cara. Ele é ruim. Eu já imagino que o romance deve ser chato pra cacete, né? Vamos falar. Eu não sei, isso eu não posso julgar porque eu não li o romance. Eu não li, mas eu nem vou ler. Baseado nesse filme, eu não vou ler. Mas aí eu acho que é um erro, porque em um romance, em um livro, você tem tempo de fazer essas imersões, de fazer essas quebras, de contar uma história. Pro cinema, querendo ou não, você tem ali um intervalo de tempo muito menor. Em um livro, sei lá, você pode consumir uma semana, um mês, o tempo que for, filme não tem pressa pra ler.
Eu acho errado ter pressa pra ler. Agora no filme não, você tá limitado ali a 2 horas, talvez estourando muito, 3 horas, sabe? Nossa, se esse filme tivesse 3 horas, ele aparenta ter 3 horas, né? Mas ele aparenta, mas você entendeu o que eu acho? O meu ponto? Sim. Eu acho que se ele tivesse um pouco mais de tempo e um roteiro, talvez o roteiro pudesse ser um pouquinho melhor. Eu acho que falta acontecer alguma coisa no presente. Muito chato, não acontece nada. Tem algum paralelo, nada. Tipo, de encontrar informações, tá ligado? Sim, porque pra mim muitas das informações que ela tem é porque ela não leu direito, tá ligado? A pesquisa dela, velho. Cara, não prestou atenção, tá ligado? Lá pela metade do filme você já desencanou do que tá acontecendo no filme. Sim, você não liga mesmo. Eu tenho uma polêmica. Eu nem terminei o filme. Polêmica, cara, não sei se é polêmica, mas eu vou te falar, eu não sou muito fã do Champagne como ator. Eu acho que ele faz mais ou menos a mesma cara em quase todos os filmes. Eu acho que tem papéis deles que são muito bons. O meu problema com ele é em nível pessoal, é outra parada. Não, sim, eu acho assim, ele tem filmes que ele vai muito bem, não é à toa que ele é vencedor de 2 Oscars e tudo mais. Então, 2005 ele já tinha um Oscar. Mas eu acho que assim, 80% dos filmes dele, ele faz a mesma cara, o mesmo personagem, faz aquela cara de marrento lá, sei lá, não desce. E aqui nesse filme, o personagem dele é insuportavelmente chato, assim, um negócio absurdo. Aí eu acho que também colabora pra eu ter essa ideia dele. O cara vai pro barco, no meio de uma ilha lá, com sol, bebida, não sei o que, o cara vai ficar lendo o livro, vá. Muito chato, não funciona, é um filme aqui que realmente é um filme perdido, eu acho que muita gente não conhece esse filme dela. Cara, é um filme que dela. Se você for ler a sinopse, ela, tipo, você até se sente atraído, tá ligado, por assistir, mas aí você é enganado pra caralho, tá ligado? Com 10 minutos de filme você já quer ir embora. E eu concordo com você, Anderson, pra mim é o pior da filmografia dela, assim, fácil. É muito chato. Não é só chato, assim, é um filme ruim mesmo, assim, a história, o roteiro é ruim, né, não dá. Eu não consegui terminar esse filme. Não dá, não funciona de muitas maneiras. Então vamos continuar. Em 2002 ela vai lançar o próximo filme, que é o K-19, The Widowmaker. The Widowmaker é difícil pra você falar Window. Dá vontade de falar Window, né? É o Widowmaker. O Fazedor de Viúva. É o Fazedor de Viúva, não é o Fazedor de Janela. O Fazedor de Viúva. Senão seria K-19, Microsoft. Bem, K-19, dirigido por ela, roteiro do Christopher Kyle. E ele se passa ali na Guerra Fria, onde o capitão Vostochkov, que é vivido pelo Harrison Ford, ele recebe ordens para testar o submarino nuclear K-19, fazer os testes ali e tal, e a partir desse teste, né, com a sua tripulação, ele acaba tendo problemas que são mostrados no filme, né. O filme teve um orçamento de 100 milhões de dólares, é um orçamento grande, e faturou só 62 milhões, e também não foi um filme que foi bem de bilheteria, né. E tem ali, além do capitão Vostochkov, que é vivido pelo Harrison Ford, a gente também tem o Liam Neeson, que vive também um capitão lá nesse navio, no K-19, durante o filme, são os dois principais aqui. Desse filme, o que vocês acharam de K-19? Vocês gostaram? Eu gostei, cara. Eu gostei desse filme, achei bem legal. Mas eu achei ele muito com cara de filme que passaria na escola, tá ligado? No contexto da Guerra Fria. Pra demonstrar um contexto e tal. O SBT passava esse filme à exaustão. Sério? Nossa, eu não tenho lembrança do SBT passando esse filme. Não, terça-noite ali, aquele Tela de Sucesso, eu acho que era isso. Cara, o SBT passava demais esse filme. Mas assim, eu tô falando sério, muitas vezes. Tanto que eu já tinha visto esse filme, mas nunca na sequência, sabe? Você pegava uma parte aqui, outra parte ali. Sim, sei como é. Essa é a primeira vez. Agora foi a primeira vez que eu consegui ver o filme do começo ao fim. Mas eu curti o filme, eu gostei. Eu acho que ele tem algumas coisas interessantes ali. Não é meu favorito dela, eu acho que eu não coloco entre os favoritos que ela fez. E não acho nem que é o melhor filme sobre o tema. A Caçada do Outubro Vermelho é muito superior. Pra mim é um filmaço ainda hoje. Mas não é um filme de todo ruim. Eu gosto. Tem algumas coisas nesses filmes que, sei lá, eles chamam a minha atenção. Principalmente por essa coisa do contexto histórico. Da coisa da Guerra Fria. Da gente entender o que estava acontecendo. E claro, é um filme americano protagonizado por atores ocidentais. Aquela coisa toda. Então, alguns russos, ex-soviéticos, etc. Porque não só russos, né? Reclamaram também, papapá e tal. Chernobyl foi a mesma coisa, né? O Harrison Ford e o Liam Neeson fazendo o sotaque russo, né, cara? Também. É difícil comprar isso, né? É meio estranho, eu acho bem estranho também. Mas, tipo, eu acho legal essa parte principalmente do perigo nuclear, tá ligado? Dessa parte do realmente, pô, das armas nucleares, daquele submarino que, tipo, deu uma merda realmente. Puta, perigoso pra caramba, tá ligado? Principalmente a questão do orgulho, né? Que eles
Afinal, o filme fala muito sobre isso, o orgulho. Tanto o orgulho daqueles personagens, naquele universo micro, como eu falei mais cedo, como o orgulho da nação inteira na posição dos governantes, que ficam toda hora. Porque esse navio não pode falhar, é a nossa grande arma e etc. Você tem que fazer isso funcionar. Sim, o filme ele é muito focado no orgulho. Principalmente na parte do Harrison Ford, né? Como sendo o capitão geral do navio. E depois uma cena que eu achei muito da hora é que assim que os comandados do Liam Neeson lá, que já estavam no submarino lá, tal, que eles acabam meio que destituindo o personagem do Harrison Ford, né? Tentam dar um golpe, o Liam Neeson fala, não, vou prender vocês, cara, ele é o capitão, tá ligado? Sim, tem toda essa questão da hierarquia, né? E da própria admiração. Mais cedo, o personagem, logo quando eles se encontram a primeira vez, o personagem do Liam Neeson fala, eu estudei você na academia, eu li muito sobre você, a questão do seu pai, é verdade que seu pai foi deposto ou foi mandado pro Gulag, e aí o Harrison Ford. As duas histórias são verdadeiras, sabe? Então, pra criar aquela aura de mistério em torno do personagem. E também é a Bigelow começando a trabalhar com histórias verídicas. De guerra. Verídicas pelo no mútil, né? Então, verídicas pelo no mútil, mas é um fato, né? Um fato histórico. Ela se baseou em um fato real, mas aí, claro, é permitido tomar as liberdades artísticas em função da dramaticidade. É o que ela vai fazer. Pra que o filme seja um filme dramático. E é o caminho que ela vai seguir agora pelos outros filmes da filmografia dela. Obviamente, às vezes trazendo mais realidade, se a gente pode dizer assim, né? Fazendo pesquisas mais profundas, e também eu acho que são temas que ela vai dominar melhor, porque ela vai pros Estados Unidos, que é o país dela, né? O que ela vive, o que ela tem. Eu acho que esse é o ponto. Se tratando da história de guerra recente do país dela, ela consegue, pra mim, um resultado melhor do que contar uma história de 50 anos, sabe? Na época, 40 anos. E de um outro país que era muito fechado e etc. Sim, mas a gente enxerga esse caminho que ela começa a traçar aqui no K-19. E esse filme, eu gosto do filme, e ele tem uma coisa claustrofóbica bem forte, né? Porque ela filma muito bem os espaços apertados, os cantos, os corredores, o submarino lotado, e os caras se batendo. E o Capitão Vostrikov, que é o Harrison Ford, é um filho da puta, que fica mandando os caras fazer toda hora o treinamento lá, a simulação. Que raiva daquele cara que dá no filme. Fala, mano, esse cara é um desgraçado. Você é um desgraçado, você fica muito puto com raiva. Então, esse pra mim é um grande ponto. Você fica com ódio dele, você fala, caralho, que filho da puta. Mas aí, quando chega a hora da merda, os caras estão preparados justamente porque ele foi um carrasco. E ele fala, se eu fiz tudo isso no treinamento, na hora da missão eles não vão sentir a diferença. Eles vão fazer o que precisar fazer. Sim, fato. Mas o filme constrói muito bem essa ideia, exatamente, né? É o papel. Porque de novo, é a questão do orgulho. Ele não existe, principalmente na hierarquia militar, não tem essa coisa de você liderar pelo exemplo. Você lidera pela força, pela ordem. Eu estou acima de você, você vai fazer o que eu mando, sabe? Então, esse aspecto é importante. E só pra concluir que você falou a questão desses cenas apertadas, ambientes minúsculos, isso já vinha no filme anterior, no Strange Days também. Sim. Apesar de ser um filme de uma cidade gigante, tem muitas coisas. A maior parte das cenas se passam em salas e ambientes que são minúsculos. Você fica, de certa forma, com medo de ter uma claustrofobia ali, sabe? De ficar assim, caramba, isso aqui é muito apertado, os personagens, eles toda hora estão se batendo. Ali a introdução, né? O começo. Normalmente as cenas que ela usa lá no Strange Days são em primeira pessoa, né? Que é a visão lá do ou seja, Squid. É um espaço de ação muito pequeno. Aqui a gente vê um pouco mais aberto, né? O plano aberto, a filmagem, vamos dizer assim, normal, que a gente tá acostumado. E funciona muito bem. Tem um plano de sequência aqui também do capitão. Se eu não me engano, é o personagem do Liam Neeson que vai atravessando o submarino inteiro durante uma simulação lá, que é muito legal. E, bem, eu gosto do filme, ele funciona bem. Acho que ele tem uma barriga muito grande, assim, na metade, assim, começa a ficar muito arrastado, até ter a parte que começa a dar merda no final, que aí realmente fica mais interessante. E o CGI, assim, eles usam CGI pro submarino, assim, quando vai mostrar fora, e é bem feio, né, pra falar a verdade. Não sei se vocês sentiram, mas eu achei bem zoado. Dá pra sacar o que mas é mais barato do que construir um submarino. Porra, com certeza. Construíram, né? Porque aquele submarino lá que aparece lá, aquele na frente parece muito de verdade, né? Não, mas aí você pode usar submarinos antigos, mas eu falo assim... sim, entendi. Pra fazer algumas tomadas externas, etc. Mas pra construir embaixo da água, pra ficar... Não, ali funcionante não. Não faz funcionante sentido, não. Mas também não interfere porque não tem cena de ação de submarino, né, cara? Exatamente. Esse então, é o ponto. Não é o foco. O foco é o que acontece no interior dele, né? Não ele é o externo, exatamente. Né? O externo é só pra você dar uma noção de geografia mesmo da cena e de onde eles estão. Isso, é irrelevante
pra história essa CGI. Mas uma das cenas que eu gosto é quando eles estão lá fora e, de novo, a questão do orgulho soviético. Os caras estão pra morrer, tá tudo indo na merda, o combustível radioativo vazando, os caras lá trocando de turno, sem proteção nenhuma e se fudendo lá, passando mal o caralho. Aí aparece um destroyer americano, os caras preferem mostrar a bunda, mandar os Estados Unidos a merda do que procurar a salvaguarda. Então, de novo, ele é um filme que ele fala muito sobre orgulho, cara. Boa definição pra ele, Anderson, muito boa definição, tenho certeza. Mas eu acho que é um filme que funciona bem, é um filme legal. Eu nunca tinha assistido, mas não é assim, nossa, meu Deus, que filme espetacular, mas é um bom filme, não é? Dá pra assistir sem maiores compromissos. Bem, vamos pro próximo filme? Em 2008, será lançado, com direção da Catherine Bigelow, obviamente, The Hurt Locker, ou Guerra ao Terror, que com certeza é o filme mais famoso dela. É o filme que deu o Oscar pra ela. É o filme que deu o Oscar pra ela. O filme ela ganhou na categoria de direção, né? O filme ganhou 6 Oscars no ano de 2010, né? Ganhou direção, que a gente comentou, a primeira mulher a ganhar um Oscar de direção. O filme também ganhou melhor filme, roteiro original, edição de som, mixagem de som e edição. E é um filme que tem o roteiro do Mark Bowen, que é um cara que vai começar a trabalhar com ela, vai ser o parceiro dela dos próximos roteiros dos seus filmes, e aí ela vai entrar de fato na parte americana da parada, né, na parte documental / dramatização / ação / muita coisa que ela construiu na carreira dela. Tem muito essa cara de documentário. É isso, cara, eu acho que aí já é a pedra fundamental dessa nova cara do cinema dela, que é a parte, parece um documentário os filmes, tá ligado? É que eles são filmes tão calcados na realidade, e principalmente em apresentar coisas tão pungentes e tão próximas da gente. Claro, a gente não foi pra guerra, né, etc, mas eu falo que toda hora a gente tá lendo, tá vendo notícia, tá acompanhando, ou seja, querendo ou não, a guerra, infelizmente, ela faz parte do cotidiano do mundo desde 2003, com a invasão do Afeganistão. Então, é uma coisa comum, infelizmente, pra gente. E ela usa justamente disso, aquele aspecto macro que eu falei da guerra, pra tratar da questão micro, que são aqueles personagens que... Sim. Tem a guerra lá, tem tudo, todo mundo traumatizado, mas e eles, cara? O que eles passam naquele dia a dia? O que acontece na vida deles? Eles são só soldados malvados? Nem todos. E muitos sofrem com essa coisa da guerra. Muitos nem queriam estar lá. Sim, com certeza. Ou muitos fazem de tudo pra voltar, né? Que é o caso aqui o caso do nosso filme. Personagem. O ponto que eu acho que é um paralelo bom com o Caçador de Emoção, que ele também é um viciado naquela adrenalina, né, cara? Só que com uma pequena diferença. Enquanto os outros são os outros dois do outro filme são viciados em adrenalina, pela emoção, esse cara, ele é viciado pela violência da guerra. Ele é viciado naquela tensão quase mortal, cara. Sim. A todo momento... Tem uma cena que ele tá perto do suicídio. Então, a todo momento, aquele cara tá flertando com a morte. Cara, esse ponto que você comentou, Anderson, que é uma visão micro, a gente tá acostumado, assim, grandes produções do cinema com histórias de guerra, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, qualquer outras guerras que tiveram na história da humanidade, tem guerra pra caramba aí pra fazer filme. E a gente tá acostumado a essas grandes produções que sempre tem por maior parte mostrar uma batalha maior, né? Tipo, uns acontecimentos maiores, né? E aqui você realmente... pega agora o Dunkirk, por exemplo. Dunkirk, 1917. Não, o 1917 eu acho que é mais parecido com esse. Porque ele é focado naqueles personagens e na pequena jornada deles dentro daquele contexto. Até chegar no final, né? No final ali o Dunkirk já é uma batalha, já tem todas aquelas cenas grandiosas. Esse filme não tem nenhuma cena grandiosa de batalha. Não, porque esse filme vai formar totalmente num esquadrão de bombas pequeno ali, começa com 3 personagens, um personagem dele morre logo no começo, aí vem o outro sargento que é vivido pelo Jeremy Renner, que é o protagonista do filme, a gente pode entender assim, e aí vai começar a contar a história daqueles personagens ali, como cada um lida com isso. Eu acho que esse filme, assim, o Everton, eu comentei ali, o Everton também reforçou da parte documental dela, que é muito forte, assim, que obviamente não é um documentário, mas é um filme que é planejado e é pensado pra você ter essa sensação, e como ela consegue encaixar isso muito bem com a ação que ela é especialista e já demonstrou ali no Strange Days, principalmente no Caçadores de Emoção. Eu acho que tem um novo ponto que, além da ação, é criar atenção, que é um negócio absurdo que ela faz desse filme, cara. Esse filme, por exemplo, ele pode ser tão cruel quanto o Soldado do Resgate Ryan, por exemplo, só que o Resgate do Soldado Ryan é aquela coisa, é a crueldade direta da guerra, pessoas matando pessoas. Esse aqui, ele vai justamente por esse caminho, ele
é cruel porque ele é tenso e ele é uma pressão em cima da sua cabeça toda hora. Porra, a cena inicial, né? A cena inicial já mostra isso, né? Que é esse desarme da bomba ali do personagem do Guy Pearce que já morre no começo do filme, né? É uma crueldade mais psicológica, né? Ela é focada muito mais na tensão e trabalhar a sua emoção acerca desse tema. E eu acho que um outro aspecto que torna ele com muita cara de documentário é o fato dele ser bem episódico, realmente, né? Mostrar, ó, faltam tantos dias pra acabar essa missão, tá ligado? Então, tipo, não é aquela que tem uma história que está guiando aquilo. Não, é aquele momento na vida daquelas pessoas, sabe? Exatamente, é aquele recorte de tempo. E o que é mais, infelizmente, irônico, é que o filme, ele é ali do começo dos anos 2010, a guerra começou em 2000, a invasão do Iraque, essas coisas, em 2003. Já tem mais tempo que esse filme passou e os Estados Unidos continuam lá do que o tempo que o filme saiu. Se você parar pra ver, ele saiu 5 anos depois, após o começo da invasão americana. Do filme pra cá já são 12 anos. Sim. E eles continuam lá. E vão continuar por muitos anos. Tenho dúvida. Vai continuar assim. Isso pra mim funciona logo quando o filme abre. Ele pra mim ganha esse ar documental justamente quando começa. A guerra é uma droga. Que aparece. Sim. Você já entende o que porra que tá acontecendo com aquele personagem. Eu acho legal o contraponto do personagem do William James, que é o personagem do Jeremy Renner, que é o William James, sargento William James, com os outros dois, o Sam Bourne, que é vivido pelo Anthony Mack, e o Brian, que é vivido pelo Owen Eldridge, de caras que... O personagem do Brian, do Owen Eldridge, é o cara que é um novo... Parece praticamente um novato ali, né? Ele até quando tem uma cena mais tensa, pra mim é a melhor cena do filme, que é aquela que eles são cercados lá, estão no meio do deserto. Aquela cena ali é coisa impressionante lá. Aquela ali eu fiquei tenso, assim, de uma maneira que poucos filmes eu fiquei. E você vê que ele é um novato, né? O personagem do Anthony Mack, o Sam Bourne, é um cara que ele não vê a hora de ir embora daquele lugar, não quer ficar ali. E o personagem do William James, o William James tá bem de boa, né? Tipo assim, ele tá vivendo ali como se fosse alguma coisa prazerosa pra ele, né? Então, pra ele, aquilo é a vida. Quando ele tá fora dali, sem estar com aquela adrenalina, ele fica perturbado, ele não quer saber, sabe? Ele faz de tudo pra voltar pra lá. É um cara que foi capturado por essa coisa da guerra. E é muito bom que o Sam Bourne, ele é um cara que ele é totalmente metódico, ele faz aquilo que tem que ser feito, e mesmo assim o sargento morreu, tá ligado? Na primeira cena lá, na primeira parte. E quando chega o William James e faz tudo ao contrário, tá ligado? Realmente o cara fica falando, não pode funcionar desse jeito, cara. Sim. E assim, eu acho que funciona em vários aspectos. Ele não é à toa que ele ganhou todos esses prêmios que ele ganhou no Oscar de 2010, porque ele realmente é um filme que atende todos esses aspectos ali. Eu acho que ele funciona. Eu só tenho um porém. Eu não acho, na minha opinião, que ele era o melhor filme daquele ano. Cara, eu tava vendo a lista. Bastardos Inglórios porra. Eu gosto mais de Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios é maravilhoso. Eu acho que não foi uma injustiça. Não é uma injustiça, assim, fala, caralho, que injustiça cinematográfica. Não, eu não acho isso. Mas eu daria pra Bastardos Inglórios também, com certeza. Mas direção eu daria pra ela mesmo. Isso, fato. Não é o Infiltrados na Clã perder pro Green Book, sabe? Não é esse tipo de injustiça. Sim. Eu não acho nem que talvez esse seja o melhor filme dela, pra mim. Tem um outro filme que eu acho que é melhor que esse. Guarda pro final. Mas, bem, esse é o filme que ela ganhou o Oscar de filme, direção, roteiro, enfim, tudo que eu comentei aqui, e por todos os aspectos positivos. E ali, o filme teve um orçamento até que baixo ali, de 15 milhões de dólares, e faturou quase 50 milhões de dólares, então ele foi um sucesso, principalmente de crítica, mas também teve uma bilheteria que cobriu bastante os gastos do filme, né? E também colocou a Catherine Bigelow em outro patamar, né? Já o Caçador de Emoção já fez isso, ela continua ali com uma filmografia bem irregular em termos de bilheteria, né? Mas aí o Guerra ao Terror traz ela de volta, assim, com peso pra indústria. E outra, a Marvel também roubou os caras desse... Acho que quando eles viram esse filme, né? Esse filme que foi, que eles viram, falaram, Anthony Mack, Jeremy Renner, vem pra cá. Porque o Jeremy Renner, acho que ele fosse talvez mais até conhecido, mas também não era nenhum super-astro, né? Ninguém aqui era um super-astro acho que esse filme. O Guy Pearce era o mais famoso. O maior trabalho de relevância dele foi o assassinato do Jesse James pelo covarde Robert Ford. Aquele filme com o Brad Pitt, com o Casey Affleck e tal. É um filme muito bom também. Uma outra coisa desse filme a gente tem que falar também. Esse filme também é melhor que o filme do ex-marido dela, o Avatar. E ela ganhou um Oscar antes dele, que registrado. Sim. Bem melhor, né? Avatar é um filme que, se você não assistiu em 3D, você não assistiu o filme. Porque o filme ele não funciona pra nada além de ser 3D. Com 3D moderno e é isso. Assim, o 3D dele é o melhor que eu já vi até hoje no cinema. Sim. Sem sombra de dúvida. É absurdo, é impressionante. Mas a história é qualquer coisa, né? É um filme... Depois que eu fui tentar assistir ele fora do cinema,
sem ser 3D, assim, na TV normal, ele é muito chato. Eu larguei ele, tipo, metade do filme porque eu não queria mais ver. Bonito, tudo bem e tal, criação de universo, mas enfim, foi mais que justo. Vamos continuar? Em 2012, ela vai lançar o seu próximo filme. Em 2012 sai A Hora Mais Escura, ou Zero Dark Thirty, que é o filme dirigido por ela, né? O roteiro também é do Mark Ball. E, bem, o filme é inspirado na caçada ao homem mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. Que tem ali como protagonista a Maya, que é vivida pela Jessica Chastain. E ela é uma agente da CIA, tal, que trabalha ali na parte de interrogatórios, de pesquisa, né? Pra encontrar essas pessoas ligadas ao Al-Qaeda e pra tentar descobrir onde o Bin Laden está. Esse filme, originalmente, era pra se chamar Kill Bin Laden, mas teve que ser mudado por questões óbvias. Mas teve que ser mudado por questões óbvias, porque assim, a ideia inicial do filme, ele já tinha um roteiro, uma boa parte dele construída, era mostrar como a CIA e os agentes americanos foram incompetentes em achar o Bin Laden. Essa era a ideia do filme. O plot do filme é pra mostrar como eles falharam. E o quanto de cagada que utilizaram pra fazer, né? Tipo, pouca tortura fizeram, né? Sim, tem toda essa parte da tortura e também das falhas técnicas e do quanto dinheiro eles colocaram naquilo e não foram bem sucedidos. Mas aí, em maio de 2001, mataram o Bin Laden. Mataram o Bin Laden, aí teve que mudar o filme, porque ela mesma fala em entrevista que não faria sentido lançar um filme de como eles falharam se eles mataram o Bin Laden. Então, eu tive que modificar o roteiro e tal, e ela fez isso, né? Eles falharam muito até acertar. Exatamente isso. E o filme mostra muito bem isso. Mas bem, o que vocês acham de A Hora Mais Escura? Eu já tinha visto a época, já tinha ficado louco na época, e revendo agora de novo, falei, caralho, esse filme, você não sente 2h40 passando. Cara, esse filme, ele tava na minha lista pra assistir desde 2012, tá ligado? Eu nunca tinha caralho, olha você sendo incompetente igual a CIA aí. Basicamente isso. Mas aí... eu posso só fazer um comentário? Diga. Eu acho que já pode falar sobre isso, né? Sempre pode. Se fosse a polícia do estado de Goiás procurando Bin Laden, ele tava vivo até hoje. Os caras não acharam o Lázaro aqui, velho. Caralho, não acharam o Lázaro no mato e achar o Bin Laden lá no meio do deserto, né? Cara, mas é muito bom. É realmente isso, cara. Ele é longo, mas você não sente, principalmente pela forma que o filme é conduzido, né? Ele cria também momentos de tensão absurdos, que é muito legal, tá ligado? O começo é um tapa na sua cara. Ele é quase um thriller. E ele funciona também nesse novo aspecto, a partir do terror do cinema dela, que é praticamente um documentário também, sabe? Mas isso, sabe por quê? É porque, de novo, o roteirista do filme é o Mark Bowl. Ele é jornalista, ele já esteve presente em conflitos, então ele traz um aspecto muito mais pé no chão. É aquela coisa. Ele em nenhum momento, esse filme anterior, eles glorificam os soldados americanos. Justamente o que o Vinícius falou. A CIA comete um monte de cagada. A CIA é super poderosa. Cara, a CIA mete o pé pelas mãos toda hora. O soldado, tem um monte de soldado ali que não sabe o que tá fazendo, cara. Mas esse filme, essa parte documental, eu não senti tanto, porque ela muda a forma de filmar, né? Ela filma como um filme, assim, de um thriller mesmo, que não tem muito essa câmera documental que ela usa no Guerra ao Terror. Não tem aquela câmera na mão, tá ligado? Sim, aquela câmera tremida, aquelas várias câmeras que ela usa, tanto no Guerra ao Terror quanto no próximo filme que a gente vai comentar, pra criar um aspecto de tensão maior. Mas ele funciona de outras maneiras, né? Ele é um thriller que você fica muito interessado em saber aquela história, porque é aquele filme que a gente começa e já sabe o que vai acontecer no final, né? Então Você quer saber a jornada, né? Você quer saber o que aconteceu. E às vezes isso pode ser um tiro no pé, mas esse filme é o contrário, né? Ele funciona muito bem. Porque, primeiro, a protagonista, a Maya, ela te leva, te conduz muito bem durante a trama do filme, né? A Jessica Chastain tá muito bem no filme, não é à toa que ela foi indicada no Oscar de 2013. E com a personagem a protagonista te conduzindo muito bem, a trama sendo contada, você consegue entender todos os passos ali. A própria Catherine Bigelow fala assim, pô, eu peguei uma história de, sei lá, 10 anos de investigação, de coisas assim, e conduzi um filme de 2 horas. Então, eu tentei colocar de uma maneira que fosse compreendida, né? Fosse minimamente compreendida, que desse uma noção do todo do que aconteceu ali naquele tempo. E eu acho que o filme faz isso de uma maneira muito brilhante. Ele conduz, basicamente, o tempo todo como um thriller político mesmo, ali, de negociações, né? Com algumas pitadas de tensão, de ação, pra depois ter um final, uma cena de ação, assim, das melhores que ela fez na filmografia dela. Eu não tinha assistido o filme também, e eu tinha a impressão que no final ia ser uma cena pequena, tá ligado? Da parte do... Não ia ser, tipo, tão detalhado quanto foi, tá ligado? É uma puta sequência absurda, tá ligado? Mano, é praticamente, eu acho que o tempo real da parada, né?
A terceira parte do filme é só sobre isso. É o focado, né, naquela missão. E só completando o que o Vinícius falou, que a questão de condensar um período em pouco mais de 2 horas e 40 de filme é justamente o problema lá do peso da água. Não souberam fazer isso. Então ficou aquela coisa maçante, se atropelando, cortada, você não conseguia montar uma sequência lógica. Já nesse filme, tudo isso é muito bem montado, porque o filme não é didático e fala assim, vai passar... O filme acontece uma cena lá em 2003, aí daqui a pouco 2008, ou seja, o filme vai mostrando, e principalmente, conforme o tempo passa, a gente vendo o impacto que essa busca tem na personagem, que a primeira cena é ela toda baixinha, inocente. Tem um ângulo pra mim que representa muito bem isso, é quando ela tá dentro da sala de tortura, ele sai e ela passa a ver pelo monitor, e aí ela resolve voltar. O outro personagem, que eu esqueci o nome, o Jason Clarke, o ator Jason Clarke, ele tá num ângulo tão mais alto em relação a ela, que você entende, é uma personagem que tá ali, jovem de tudo, ela não sabe o que tá fazendo, nas cenas seguintes do filme, você tá vendo que ela começa a se impor, começa a peitar os caras. Quando o Tony Soprano pergunta quem é você, ela, eu sou a filha da puta que descobriu essa porra desse lugar, ela peita o cara do nada, o chefe dela, do nada. A evolução dela, né? Se eu não me engano, era o secretário de Estado-Maior dos Estados Unidos, quer dizer, então você vê essa evolução passando com o personagem na postura da atriz, isso é muito bom. O roteiro não precisa ficar falando assim, nossa, como ela cresceu, né, como ela ficou forte. Não, cara, conforme ela vai aparecendo, o rosto dela muda, a posição dela muda, o tom de voz muda, o modo como ela fala, as atitudes que ela toma. Então, esse filme, ele funciona pra mim em todos os aspectos, cara. Não, e tudo que entregou também no filme anterior, no Guerra ao Terror, a questão da câmera lenta nos momentos importantes, né, da tensão, que também aqui tem cenas de tensão, assim, muito bem feitas, né, que você fica realmente tenso. Ela só pega aquilo e continua trabalhando de uma maneira muito, muito boa, né, então o que entrega aqui no filme também funciona muito bem. A cena da explosão do restaurante, depois quando a amiga dela morre, são cenas assim que você fica, caralho, velho, o que aconteceu aqui, meu? Então, é por isso que eu acho que esse filme ele continua com um aspecto documental, porque, sabe por quê, cara? Quando a gente olha esse filme, ele é basicamente a história real da operação, ele não tem espaço pra ficção. Claro, os nomes são trocados porque esses agentes ainda devem estar na ativa, mas o que tá ali realmente aconteceu. Então por isso que pra mim ele continua com esse aspecto documental. E é aquela coisa, a guerra não é assim, nossa, olha que cena de batalha entre os exércitos, ou então entre essas caras aqui, eles vai ter uma troca de tiroteio enorme. Não, cara, a maior parte da guerra, ela é crua, ela é suja, ela é direta, ela é traiçoeira. Você pode ver, nessa cena da amiga dela, tá todo mundo lá, na hora que eles baixam a guarda um momento, dá merda. Ela tá saindo da casa dela, ela baixa a guarda por um momento, quase morre. Então, assim, são esses pequenos momentos de descuido que te fazem perder a vida e a guerra, sabe? Não a operação mesmo, final, é totalmente ilegal, né, cara? Praticamente, né, cara? Sim. Não, é 100% legal, porque ninguém tava sabendo, só eles ali, os envolvidos. Tanto que no primeiro sinal de alerta do exército paquistanês, no caso, a cena final no Paquistão, eles falam, a gente tem que ir embora porque senão vai dar merda. Eles não podem estar lá quando esse exército chegar. Então, aí eles começam a destruir os próprios helicópteros, enfim, é uma parada muito louca. Sim, obviamente o filme não foi filmado no Afeganistão, né? Porque claro. Eles não iam deixar. Primeiro, eles tentaram, né? Eles queriam, mas não deixaram, né? E também... Não, principalmente porque eles estão lá ainda, né? Então, a CIA provavelmente não deixou. Mas, assim, esse filme tem todo... não sei se vocês lembram da época que saiu, mas teve todo o problema. A cena de tortura foi algo que foi muito comentado na época, né? Sim. A Catherine Bigelow e o Mark Boyle tiveram que comentar isso. Protesto na estreia, senador e político americano falando que não era pra assistir o filme. Queriam que a Sony, que é a produtora e distribuidora do filme da época, fizesse um release oficial falando que esse filme era totalmente fictício e que não tinha nada disso na vida real, né? Esse é aquele ponto onde você consegue unir numa mesma crítica os pró-guerra e os anti-guerra. Os anti-guerra, claramente, olha lá o que os americanos fazem, olha o que esses generais mandam fazer com os inimigos, isso é desumano. Enquanto os pró-guerra ficam, não, eles estão contando nosso segredo, para, não pode,
é assim que a gente... Ou seja... É basicamente isso, né? Se ela arranjou esse tipo de crítica, ela acertou bastante. Sim, e puta, os dois falam que eles não iam colocar se eles não tivessem não só fontes, mas também realmente fatos e histórias que comprovassem o que elas estão colocando na tela, né? Então, e isso... Eles não iam mentir nessa cara, inventar isso tão descaradamente. O que é mais maravilhoso, no ano seguinte vem o escândalo do Snowden à tona, com documentos relatando exatamente o que aconteceu nesse filme. Sim, é foda. Mas foi algo que foi bem pesado, foi até um marketing pro filme, né? Que um país que tá envolvido numa guerra, ele quer que esse tipo de informação vaze? Que o modus de operação deles fique público? Não querem. Definitivamente não. E querendo ou não, foi um marketing pro filme, né? O filme teve um orçamento de 40 milhões de dólares e faturou 133 milhões de dólares. Então teve uma boa bilheteria. Em 2013, o filme ganhou um Oscar. Ele foi indicado em várias categorias, né? Mas ganhou um Oscar de melhor edição de som. Mas não ganhou os prêmios principais. A Catherine Bigelow dessa vez não foi indicada, né? Pro melhor diretor. Quem ganhou foi o Wang Lee no ano com Life of Pi. Então foi um bom filme, né? Um bom filme. Nossa, mas vou te falar, hein? Alguém lembra de A Vida de Pi hoje? Não, um bom filme na época. Mas o melhor filme que ganhou foi Argo. Vocês preferem Argo ou Zero Dark Thirty? Nunca assisti Argo também. Eu assisti. Assista, é bem legal, bem legal. Argo é bom, mas esse filme é melhor. Com certeza absoluta. Mas bem, vamos continuar? Vamos continuar, vamos pro último filme lançado por ela na cadeira de direção. O roteiro, mais uma vez, é do Mark Bowen. Eu vou falar de Detroit, ou em português com Detroit em Rebelião, um filme de 2017 que basicamente vai contar um período ali das rebeliões ali na cidade de Detroit em 1967, né? Foi um período ali de 5 dias de rebeliões civis ali na cidade. Um filme que teve um orçamento de 34 milhões e faturou mais ou menos 23 milhões de dólares ali. Não foi um grande sucesso de bilheteria, mas foi muito bem recebido pela crítica. E o que vocês acharam de Detroit? Vocês assistiram na época? Vocês assistiram agora? É um filme, eu achei um filme tão bom e que tão desconhecido pra mim, tá ligado? Não, eu lembro que esse filme deu o que falar. Mais engraçado. Mas tipo, pra mim, ele não chegou tanto pra mim quanto A Hora Mais Escura ou A Guerra ao Terror, tá ligado? Não chegou mesmo porque ele foi esnobado no Oscar. Ele não foi nem indicado às categorias principais, assim, de nada. O que só prova que cinema é totalmente subjetivo e principalmente político, cara. Sim. Me adiantando, esse pra mim é o melhor filme dela. É o filme que eu mais... Dos filmes dela, e olha que eu adoro alguns deles, como eu já falei do Caçador de Emoção, do Strange Days, etc. Mas esse é o filme que eu mais gosto dela. De novo, ela traz toda a questão da crítica social. E, claro, ela tá contando um fato histórico também. Os 5 dias de revolta lá, o longo verão de 67, onde tiveram uma série de motins ali pelos Estados Unidos, a questão dos direitos civis e tal. E todo mundo fala da tortura, da Hora Mais Escura, a cena inicial, porque não tá vendo esse filme. Ou então quer fingir que não tá vendo, porque ali é tortura cometida por americanos contra americanos. É muito mais fácil você tolerar, entre aspas, algo que é cometido além mar, contra um cidadão estrangeiro, lá daquele fim de mundo que os Estados Unidos acham que o Oriente Médio é. Então esse filme, pra mim, ele me agrada nesse sentido muito mais do que os outros. Sim, é um filme que traz muito mais o espírito do Guerra ao Terror do que o anterior, né, A Hora Mais Escura. Apesar do tema da Hora Mais Escura ser totalmente relacionado do Guerra ao Terror, esse é um filme que traz na maneira de filmar, na maneira de contar a sua história, muito mais relação com o Guerra ao Terror, né? Esse eu achei que tem o aspecto mais... Ele realmente é um aspecto bem documental, tá ligado? Principalmente pela maneira como ele é filmado. Com a câmera na mão, completamente tremida, sabe? O foco bem... de diversos closes nos personagens, sabe? Sim. É um filme que... Eu gosto desse filme. Eu acho que, assim, é um filme que realmente... Ele me deixou muito tenso e muito incomodado, que é uma coisa que você tem que ficar, né? Porque ele chega até a ser meio... Cara, se você colocasse esse gênero de terror naquela cena do hotel, você podia colocar muito bem, porque ele trabalha muito com essa ideia aterrorizante daqueles policiais brancos agindo com aqueles jovens negros, né? Como deve ter sido hotel. Na época, né? Sim, não, totalmente. E, cara, eu gosto do filme. Eu acho assim, ele só falha num ponto. Por exemplo, essa cena do hotel, ela é brilhante, mas eu acho que ela demora demais até às vezes. Eu não acho. Tipo, eu tava assistindo o filme e falei, caralho, mas vai ser o filme inteiro nessa cena? Tá certo que é uma cena ótima.
mas também é o acontecimento mais famoso. Eu até entendo um foco maior nessas. Mas aí eu sinto que o filme faltou um pouquinho, assim, pra eu não me conectar com os personagens, porque ali a situação já é pesada demais, você já sente muito. Mas eu acho que, assim, por exemplo, o personagem do John Boyega, ele aparece lá, ele tá ali na cena, mas eu acho que às vezes ele é até meio que deixado de lado, porque você não conhece muito o personagem e tal, ele apareceu ali e tal, mas ele tá só observando. Ele é você, né? Você é o espectador do filme e ele tá ali igual a você, mas porque ele também não tem muito como agir, né? Porque ele é negro. Apesar de ser um policial, antes disso ele é negro. Não, então, sim. Pros colegas de farda, ele é alguém menor. Ele é alguém tratado sem importância. Sim, com certeza. Isso pra mim é claro. E eu gosto que justamente o filme te mostra isso e fala, apesar dele estar do outro lado em relação às pessoas do hotel, ele ainda ele é mais um deles do que um policial. Ele tá com a farda, mas ele tá muito mais próximo àqueles que estão parados na parede ou que foram mortos pelos policiais do que propriamente o cara fardado. O Will Potter, como o policial racista, ele tá, assim, muito bem, cara. Você chega a acreditar que o ator é racista. Entre outras entrevistas, ele fala que em certas partes ele tava incomodado de fazer, mas era o trabalho dele. Mas esse aspecto, principalmente de trazer outra vez uma história real e dessa vez uma história americana pra um contexto mais atual, eu gosto muito. E eu já falei que eu gosto de documentário, então pra mim esse filme me agrada em todos os aspectos. Ah, sim. Realmente essa parte mais documental. Mas eu acho que sim, se você pega esses personagens, talvez do John Boyega, ou então até os próprios meninos que estão ali, e tivesse colocado um pouco... Eu sei que o foco do filme não é esse, de contar a história deles ali, o contexto que eles estão inseridos, e talvez você trazer um pouco mais do background de cada um ali, não contar histórias deles, mas mostrar um pouco mais deles ali. Você tem uma noção geral, mas ali pra gente já tem a cena, é tensa, enfim, você já fica assim... eles só fazem isso no Larry, né? Aí, não sei, eu achei que talvez poderia acrescentar mais ao filme. Porque o que eles fazem nessa parte é mais focado no Larry, né? Que era o cantor, né? Lá do The Dramatics e tal. E que no começo, quando eles estão... Quando eles perdem a oportunidade de se apresentar lá, e quando eles estão indo, o colega dele fala assim, não, a gente tem que ir lá protestar. Ele, não, esquece essa porra, tá ligado? Ele não vivia tão focado nessa situação, tá ligado? E quando ele sofreu na pele aí, ele realmente abandonou tudo, tá ligado? Porque ele realmente viu que não era uma situação pra ser deixada de lado, sabe? Sim, bem pesada, mas, cara, o filme é muito bom, cara. Eu não entendo porque ele foi tão, tipo, menosprezado mesmo, sei lá. Não sei se é menosprezado, mas ele passou em branco ali no ano de 2017, assim, nas premiações mesmo, sabe? É um filme muito bom, eu acho que ele não fica muito abaixo dos filmes que ela lançou ali que chegaram em grandes prêmios. Eu não tô falando que prêmio é sinônimo de qualidade, né? Mas... Não, mas queira ou não, o prêmio... Ele entra no radar das pessoas, exatamente, né? Quando os filmes são indicados, as pessoas chamam a atenção das pessoas, né, cara? Isso com certeza, ele entra no radar de muita gente quando é assim. E tanto que uma coisa também assim, ele não tá em nenhum serviço de streaming e tal, ele até não é tão fácil pra achar assim, pra você assistir por meios alternativos. E é um filme novo, né? Um filme de 2017, deveria ser assim, uma coisa, sei lá, ele é tão complicado de achar, assim, mais difícil de achar do que The Loveless, que é o primeiro filme dela, então é meio bizarro isso, né? Pelo menos das minhas pesquisas aí. Isso alternativas. Também um outro aspecto, muito do que a gente vive. Porque, pra mim, esse filme, ele sempre apareceu. O novo filme da Catherine Bigelow, que vai sair e tal, eu acompanhei esse filme desde a produção dele. Diz muito sobre também os círculos em que a gente se envolve, com quem a gente fala, quem a gente conhece, porque justamente pela temática do filme, esse filme já tinha aparecido pra mim em outras oportunidades. Eu vi o filme quando saiu, pude ver esse filme quando saiu, e agora ele está com acesso dificultado, é justamente por essa temática. Ele voltou um pouco à voga com essa coisa do assassinato do George Floyd, etc. Então é um filme que, de certa forma, pra muitas pessoas, é uma coisa que eles querem que fique no passado, que isso seja esquecido de qualquer maneira. Tanto que vocês podem lembrar que de toda aquela polêmica do Watchmen, trazendo o massacre de Tulsa, porque aquilo, sim, eles foram resgatar um evento de mais de 100 anos, mas que, pra uma parcela grande da sociedade americana, aquilo tem que ser esquecido. É como se, literalmente, não pode dar importância pra aquilo, pra que pessoas não tenham vozes. Então, eu entendo também que esse filme, ele receba um pouco menos de atenção justamente por bater num aspecto que é interno aos Estados Unidos, porque se esse filme falasse de uma revolta acontecida em algum país da América do Sul, beleza, a sociedade americana tava nem aí, puta, olha esse filme, que não sei o que, mas dentro de casa, pega mal, sabe? Então vamos dar uma diminuída aí. Ah, com certeza. Eu acho que talvez hoje, se ele for lançado hoje, seria uma visão totalmente diferente mesmo, porque essas grandes premiações estão tentando mudar, né, um pouco. Porque querendo ou não, a academia do Oscar,
Oscar, ela é muito política. Diga o que quiserem, mas ela é muito política. E bem, o Anderson já comentou o filme favorito dele, né? Eu ia perguntar qual que é o filme favorito de vocês da filmografia dela. Não comentei? Favorito não, eu falei o que eu acho melhor. Ah, então tá bom. Então, qual é o filme favorito de vocês da filmografia dela? Tá bom, vamos assim. Qual é o filme que você acha melhor e qual é o seu filme favorito? Caçadores de Emoção, né, velho? Pô, esse filme tem gosto de infância ali, ele tem a nostalgia junto dele. Maravilhoso. Bem, Detroit pra você é o melhor filme dela e o favorito é o Caçador de Emoção. Everton. Cara, que favorito, porque tipo, o clima do Caçador de Emoção é o que torna muito... Você tem que escolher ele, tá ligado? Porque é o Keanu Reeves e o Patrick Swayze na broderagem, tá ligado? Mas não só isso. Por mais que eu ache Detroit o melhor filme dela, Deus do céu, ele é um filme difícil de assistir. Justamente muito, pela temática. Muito pesado. E por essa, e ele é muito pesado, ele mexe demais. Ele te aperta, ele te perturba. Então, eu acabo realmente preferindo o outro, que ele tem aquela aventura, tem aquela ação e é um filme divertido, sabe? Nunca imaginei que a gente podia odiar o Jim, né? Assistindo Detroit, você fala, caralho, o Jim tá igualzinho o Jim. E eu tô odiando o John Krasinski nesse filme, velho. Que pariu, que advogado, filha da puta. O Will Poulter, coitado, ele é fácil odiar ele, tá ligado? Porque, tipo... Geralmente ele faz os papéis. Ele faz papel odiável, né? De vilãozinho, de filho da puta, essas coisas assim. Não, mas quem assistiu aquele A Família do Bagulho vê que o cara manda bem, que ele sabe entregar o outro lado, que é o cara retardadão, bobão e tal. Então, o que eu falo, o trabalho de ator às vezes é meio ingrato, né, cara? As pessoas não separam as coisas. Legal também da Catherine Bigelow e também dos atores comentando sobre ela, principalmente eu vi em mais entrevistas do Detroit, dos atores, que ela é uma diretora muito boa de atores, assim, ela conversa muito com os atores e ela consegue conversar muito o que ela espera deles na cena, tal, mostrar o que ela espera, assim, e acaba funcionando bem pro que eles vão colocar ali. E, bem, na tela a gente vê o reflexo que normalmente nos filmes dela tem grandes interpretações. Bem, Everton, você falou o filme favorito, Caçador de Emoção? O melhor filme pra mim, em questão, o que eu achei melhor, assim, foi A Hora Mais Escura. Tá? Bem, concordo com você. Pra mim, meu favorito é Caçador de Emoção, porque é muito difícil fugir disso, mas o melhor que eu acho, assim, dos aspectos a gente comentou aqui também das marcas dela durante o cinema, eu acho A Hora Mais Escura. Bem, é isso, né? Bem, conversamos bastante sobre os 10 filmes, conversamos bastante sobre as marcas no cinema da Catherine Bigelow. Ela ainda, depois de 2017 até 2021, que a gente tá gravando esse episódio, não dirigiu mais nenhum filme. Ela iria dirigir aquele filme original da Netflix, que era Operação Fronteira, lembra? Que saiu, Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hillman, tem um monte de ator. Talvez o filme pudesse ser bom, né? Então, ela ia dirigir, tipo, ela saiu aos 45 do segundo tempo da direção e assinou só a produção, porque ela aí foi fazer outros projetos e tal. Mas, bem, eu não assisti esse filme, mas se fosse o nome dela, talvez eu teria assistido. Nossa, esse Operação Fronteira, que coisa pavorosa. Bem, vamos esperar pra ver o que vai acontecer e qual vai ser o próximo filme que ela vai trazer aos cinemas. Bem, vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente recomendar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Ninguém quer começar. Começa você então, pô. Bem, eu vou começar. Eu vou recomendar um filme que eu assisti esses dias chamado The Paper Tigers, que é um filme, não tem nada a ver com os filmes da Catherine Bigelow. É um filme que é dirigido pelo Coq Baltran, que é um diretor novato, é o primeiro filme dele. E é um filme na pegada, assim, pra quem tá adorando esse revival tipo Cobra Kai. Porque vai contar a história de três homens de meia idade ali, na casa dos seus 40 anos, que eles, na juventude, eles eram eles treinavam com Gifu e tal, tinham o Sifu deles, né, o mestre deles ali na época, e depois, muitos anos depois, eles vão se reencontrar porque o mestre deles é assassinado, então eles vão começar a reviver o que eles viveram ali na época que eles treinavam com Gifu e tentar descobrir por que o mestre dele foi assassinado, né? E, cara, é bem legal, porque o filme é aquele filme, assim, quando eu vi a temática, era tipo comédia e ação, comédia e luta, isso é um negócio que eu, tipo, falei, sei lá, isso pode ser muito ruim ou pode ser legal, né? Mas pode é um filme bem divertido. Pode ser um filme do Steve Odenkirk. Então, pode ser
Então, eu pensei muito no Kung Po, Kung Fusão, essas coisas assim. Eu falei, cara, pode ser bom, pode ser muito ruim, mas vamos dar uma chance, mesmo porque eu vi críticas positivas do filme. E o filme é bem legal, cara. Ele tem as coreografias de luta bem bacana, assim, mas é um filme engraçado, com uma comédia, assim, bem família, sabe? E funciona, cara, funciona. Eu acho que é uma diversão, assim, bem-vinda, assim, se você estiver numa tarde sem fazer nada, que vai dar umas risadas e ver umas boas coreografias de luta, assim, esse filme entrega. Que é legal que eles são de meia idade, assim, e, cara, eles eram, tipo, na juventude, eles eram caras que lutavam pra cacete, tá ligado? Eles foram pro Japão pra fazer competição e tudo mais. Aí, agora os caras estão com dor na lombar, dor no joelho, dor não sei aonde, aí vão fazer os movimentos, não conseguem, né? Se ferram todos. E isso pode ser clichê, mas geram boas cenas engraçadas, assim, e a interação dos protagonistas é bem funcional, então eu acho que vale a pena dar uma olhada em The Paper Tigers. Anderson? Bom, eu vou continuar ainda com essa coisa pé no chão, mas menos fantasiosa, que é a série Dom, do Prime Video, que é baseada no livro do Tony Bellotto, Guitarrista dos Titãs. Curiosamente, o livro fala sobre um bandido do Rio de Janeiro, o famoso Pedro Dom, é muito famoso ali no começo dos anos 2000, e conta a história de vida dele, a relação dele com o pai dele, etc. E traz justamente esse aspecto que veio junto com os filmes do Zé Padilha, lá do Tropa de Elite e tal, aquela coisa do funk carioca, do riquinho se envolvendo no tráfico, etc. E no caso ele virando chefe de quadrilha. Mas o mais curioso é que o livro do Tony Bellotto saiu ano passado e a Prime Video comprou os direitos pra fazer a série já coisa de um ano depois. E a história desse livro, como ele foi publicado, lembra muito o conto, a história do Stephen King, porque o Tony Bellotto escreveu o livro, mas não gostou muito. A mulher dele, a Malu Mader, leu o livro e falou, publique isso aqui, senão você vai estar perdendo tempo. E enfim, o livro é um sucesso, a série também. E é uma série que eu recomendo que o pessoal veja, porque é uma produção nacional muito bem feita, ela tem 8 episódios, e eu acho que vale a pena porque, querendo ou não, é um aspecto que faz parte da vida do brasileiro. Essa coisa da violência, da malandragem, da gente sempre tentar dar um jeitinho ali, e principalmente conhecer uma figura que foi quase mítica no começo dos anos 2000 na cidade carioca. Acho que é uma recomendação que vale a pena. Tá sendo bem comentada mesmo essa série. Tá sendo bem comentada. Se eu não me engano, já foi renovada até pra uma segunda temporada. O que eu acho bizarro, porque, né, dado você baseado na história real e a gente sabe como terminou, mas, enfim. Eu não sei como terminou. Ele morreu? Mataram ele? Ele foi morto num confronto com a polícia em 2005. Ah, tá. Mas a história... Vai ser tipo A Hora Mais Escura, né? Vai começar e a gente sabe como termina. Ou talvez seja igual o Narcos, por exemplo, porque sim, pode ser. A primeira temporada conta um grande período da vida do Pablo Escobar, já a segunda temporada conta os meses finais de vida. Talvez eles façam a mesma coisa com o Dom. Sim, uma boa ideia. Everton? Eu não tenho nada, não pensei em nada. Eu assisti filmes da Catherine Bigelow essa semana, então... Tá tudo bem, você tá perdoado. Bem, então é isso, né? Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. Quer continuar escutando o Sofaverso? Entra no site www.sofaverso.com.br ou procura a gente no seu agregador favorito. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Onde você procurar, você vai encontrar o Sofaverso. Quer encontrar a gente nas redes sociais? As principais são o Instagram, é só procurar Sofaverso lá, Twitter, Sofaverso. A gente tem um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá que você será muito bem-vindo. E é isso, a gente se encontra semana que vem. Valeu! Falou!